Vambora. Fala, abençoados! Estamos iniciando mais um episódio do Honras Podcast com Júnior Oliveira na apresentação e Bruno Lourenço. hoje mais um convidado em especial. Se apresenta aí, meu amigo. Bom, meu nome é Carlos Roberto da Fonseca, mais conhecido na música como Betinho Fonseca. Ficou Betinho porque eu comecei pequeno na igreja, né? Sim. Tocando. Então foi ali em meados de 79 que meu pai se converteu, 1979, e eu tinha 4 anos. Legal. E aí, se você quiser continuar depois, eu continuo a história aí. Não, já ficou bem claro para o público que um músico já está na nossa frente, né? Então, inicia-os por onde você achar melhor essa na maravilhosa história. verdade, nesse período aí de 4 anos de idade, eu estava entrando na igreja, ali no Brasil para Cristo, ali na Pompeia. Era um grande, na verdade não existia o templo ainda, era lonas que ele abriam, né? Barracões, e via gente do interior de São Paulo, do Brasil inteiro. Que legal. E eram centenas de milhares de pessoas. E foi um mover ali nos anos 70 e 80, porque eu costumo falar que Deus ele trabalha com números, com tempo, né? E foi um tempo, cara, de um mover de cura muito grande. Então muitas pessoas chegavam ali, eu lembro que eu tinha 4 anos, tinha uma maquete de como ia ser o grande templo, né? Sim. E aí eu ficava olhando pra maquete, que a criança gosta, né? Ficava vendo os carrinhos, como que ia ser a fonte de água, o templo e tal. E isso não existia no templo, era só esses barracões aí. Era só um projeto. Era um projeto, cara. E eu com 4 anos, nessa época, não existia a música gospel. Existia o quê? A música evangélica, a música cristã. Né? A música cristã que era muito tradicional. Sim. Então eram mais cantores, poucas bandas, mais cantores. Osés de Paula... Ademar de Barros? Não, Ademar de Campos. O Ademar de Campos ainda não, o Ademar de Campos foi na frente, foi mais pra frente. E eu também tenho uma história com ele. Legal. Vou contar um pouquinho da história dele, que eu ia lá no Centro Professorado Paulista, às segundas-feiras, quando eles começaram. Eu vou chegar lá. E aí, eu com 4 anos de idade, ia com meu pai, criança, né? Ia com o pai e tal, meu pai se converteu escutando rádio, cara. Nessa época a rádio era muito forte. Sim. Meu pai era católico, fumava, bebia, essas coisas, o padrão aí do católico, né? Sim. Que não é aquele que vai na igreja. Sim. O não praticante. Não praticante, o católico de IBGE. Né? E aí eu fui com meu pai se converteu, chorou ali pela rádio e entendeu o Espírito Santo falando com ele, foi ali até a igreja, e aí nós começamos isso. Só que nós morávamos já em Osasco, ali na Vila Menck, e meu pai falou, poxa, se tivesse uma igreja mais perto, Pompeia é longe, né? Sim. E aí foi quando a gente achou na Vila Jaguara, bem próximo da onde a gente morava, uma igreja do Brasil para Cristo, fomos para lá, igreja bem pequenininha, poucos membros, bem pequenininha mesmo, bem humilde, principalmente nos anos 80, né? Já era em 1980, a igreja não era do jeito que era hoje, né? A igreja hoje tem equipamento de som, tem músicos. Naquela época não, você chegava lá, era um cara do violão. Tem mais comodidade, né? Quando eu cheguei lá, eu lembro até hoje, cara. Tinha o cara na guitarra, contrabaixo, né? Não, na sanfona, no acordeon, tinha um contrabaixo, mas era tudo gente muito simples. Sim. Tocava o básico, né? Mas eu com 4 anos não entendia até então nada, né? Não tinha ninguém, meu pai nem minha mãe, ninguém era músico em casa, então eu ia com eles pra igreja, né? Mas estava ali, escola dominical, aprendendo a palavra de Deus. Sim. Com 7 anos, o cantor da igreja, Levi Dantas, né? Ele falou, Betinho, com 7 anos, fica aqui na mesa pra mim. Mas a mesa era o quê? Baixar e levantar. Não tinha esse negócio de mixar, porque era tudo muito... Era só para não dar microfonia. Sim. Era isso que tinha na igreja, né? Nos anos 80 ali. E aí eu ficava baixando e aumentando. Um certo dia, o baterista faltou. Porque a bateria também não era uma bateria igual hoje. Uma bateria cara, era tudo muito simples, cara. Era praticamente um compensado, né? Era um compensado com a pele só de batedeira, onde bate, não tinha pele de resposta. A baquetinha ficava ali, os pratos de latão, tudo muito simples mesmo. E aí, só pra você ter uma ideia, essa bateria não tinha nem afinação. Era tipo umas arruelas assim, sabe aquela que tem as pra cima assim, que você só aperta? Isso, só pressionar. Uhum. Não tinha afinação com a chavinha de afinação. Então o que fazia? O som era tão feio que colocava uma flanelinha, colocava a fita isolante para segurar o paninho ali para abafar o som, porque senão ficava aquele som estranho, né? Então era tudo muito mais simples do que hoje. E a gente realmente ia para a igreja para aprender a palavra de Deus, para conhecer, para ter uma vida mais próxima daquilo que a Bíblia ensinava para a gente. Porque se fosse
pelos dias de hoje, né? Qualidade musical. Pela qualidade musical você não ia. Pelo contrário, a gente era zoado nessa época, né? Eu lembro na escola a gente era zoado ao crente, porque a gente não bebia, a gente não fumava, a gente não ia pra balada. Sim. A gente não fazia nada que o mundo fazia, ele era mais quadrado, né? Sim. Bem mais quadrado mesmo. Acho que eu sempre falo que ali onde foi forjado o meu caráter cristão mesmo foi ali, nos anos 80. 80 até 90. Porque ali a gente aprendeu a ser crente mesmo, de verdade, sendo zoado, né? No prédio onde eu morava, na escola. Então você tinha que aguentar aquilo, porque você tinha que dar a outra face, né? Sim. Porque a gente aprendeu sobre isso. Hoje já não. O cara fala, sou crente, mas eu sou bobo. Vem pra cima que você vai ver. Né? É ou não é, gente? É assim que é. Né? E ali nos anos 80 não, era tudo mais comedido, não tinha esse negócio do gospel, não tinha esse negócio de teologia da prosperidade, não tinha nada disso. Todo mundo era pobre, ou andava de fusquinha, ou de Brasília, ou de a pé, cara, de busão, né? Era essa a nossa realidade. E aí comecei a mexer na mesa de som, com 7 anos de idade, o baterista faltou num dia, e eu falei, eu vou sentar na bateria, porque até então a gente escutava as músicas de alguns cantores pelo vinil, disco, né? Vinil é aquele disco preto, tá, gente? Você que tem menos idade aí, 20 anos, sabe que é vinil, é aquele disco preto, né? E fita cassete. Então eu comecei a gente escutava aquilo, eu tinha ideia de como que eram as batidas, né? Aquelas batidas mais simples, né? Era isso. O baterista que soubesse fazer isso, conseguia tocar na igreja. Era isso, cara. E o mais, às vezes, eu só acelerava o beat aí, era isso que a gente sabia fazer. Sim. Não existia como você estudar, fazer uma escola de música naquela época. Primeiro que não tinha, e que tinha era caríssimo. O pai da gente não conseguia pagar. Ele trabalhava para conseguir sustentar a família, pagava o aluguel, a comida e sobreviver. Cara. Não que hoje esteja diferente, a gente está voltando para essa questão da sobrevivência. Sim. Até por uma questão política que lá na frente a gente fala, né? Também. Mas nos anos 80 era tudo muito... Quem era pobre mesmo. Não tinha esse negócio. E quem era rico era muito rico, né? Era bem dividido. Era bem dividido, né? Não tinha, na verdade, não tinha classe média, né? Não tinha. Era pobre. Você não tinha classe média. Era um negócio bem assim... diferente de hoje. Hoje não, você tem essa questão do cara que tá na média, né? O cara até que é pobre, mas ele divide em 24 vezes o celular, a televisão, né? Ele não trabalha só para se alimentar e pagar aluguel, ele já tem só uma gordurinha para ele almejar outra coisa. Naquela época eu não conseguia, cara, era para sustento. Agora o Eduardo fala, é o dublê do rico. Ele não é rico, mas ele te passa como se fosse. Hoje em dia, se você for só por essa questão do que você vê, né? Você se engana. É o dublê. É o dublê do que ele se passa por rico, mas deve igual pobre. E aí eu sentei na bateria ali com 8 anos de idade, e errando, e sem saber tocar, sem nunca ter tido aula, pelo que eu escutava nos discos, e eu fui tocando, cara, e mesmo errando, parando no meio do louvor, não, continua, vai fazendo. Só não pode parar, né? E me apaixonei, cara, pelo instrumento, mas sem saber, sem ter toda a informação que eu tenho hoje. Eu não tinha todas as informações sobre o instrumento, não tinha estudado, principalmente na Palavra de Deus, que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho sobre ele aqui também. E aí eu comecei ali a me dedicar mais a escutar os discos, né, escutar as batidas. Chegava na igreja, hoje vou fazer aquela batida lá da música do fulano de tal, né, e aí fui melhorando, mas ainda não tinha condições de comprar nada, cara. Porque para você comprar um prato, ainda não tinha esse mercado livre, mercado aberto para você poder comprar equipamentos americanos, que eram os melhores. Assim como não entrava carro importado no Brasil, não entrava equipamento. Entrava, mas era muito pouco, era muito caro. E quem tinha, vendia caro também. Não, era muito caro, você não tem ideia, cara. Hoje, pra você comprar uma bateria, você consegue ir lá e parcelar, naquela época não. Ou você comprava à vista, não tinha esse negócio de crediário, assim... Só pra Bahia, né? Mas não tinha instrumento naquela época, né, pra vender, era só móveis e tal. Então, assim, o que eu fiz? Com 13 anos, já tocando na igreja, com 13 anos eu comecei a trabalhar já. Então o que eu fazia? Com 12 anos, né? Vendia coxinha no campo de futebol, vendia aquele sorvete que a gente chamava de gelinho, né? Juju lá. Juju, pegava e falava, minha mãe, faz aí que eu preciso, porque eu quero comprar baqueta, quero comprar prato. Então eu comecei ali. Então você se identificou muito, né? Gostei muito. Você entrou e falou, não, eu quero isso, eu quero tocar, eu quero crescer nisso. Mas não imaginava, cara, o que Deus tinha pra mim lá na frente. Né? Mas o bacana é que, até para que você
tivesse a ideologia de, digamos, empreender ali, é que tua família já não era uma família pobre também, não tinha como... Sim, era trabalhador, meu pai era gráfico, né? Trabalhava na Moore Formulários, uma grande empresa canadense, que fazia muita coisa para muitos bancos, muitas empresas gigantes aí. Mas não era... Não sobrava também. Não sobrava. Meu pai sempre foi um cara muito inteligente, tanto que ele conseguiu, né, comprar a casa dele. O pessoal lá dos anos 40, que nasceu eles conseguiram comprar suas casas, mesmo sendo pobres, vindo do Nordeste, eles conseguiram chegar aqui e fazer, comprar, conquistar, cara. Você vê muita gente que não sabe nem falar direito, mas tem sua casa própria, não é verdade? Que tem hoje seus 60, 70, 80 anos aí. Mas, e nessa época eles já te aconselhavam também, porque se eles te deram já a liberdade de poder vender uma coxinha, vender... Aqui o Juju tem um monte de nome, tem Didi, Juju, Geladinho... Mas aí eles te apoiavam nisso também? Sim, porque eu queria, né, comprar meu equipamento. Sim. Mas só fazendo uma pausa aí. Mas acho que ele está muito ligado às suas raízes, que a gente não falou. Você comentou um pouquinho antes, né? Então a gente tem a questão do judaico, né? Isso, aí. Então volta um pouquinho lá só para a gente entender. Isso aí a gente foi descobrir um pouco mais para frente essa questão. Que vinha de avós, aí a gente foi estudar, foi levantar a nossa origem. Sim, a árvore genealógica. Exatamente, aí a gente foi entender dos judeus marranos que fugiram, que na verdade saíram de Israel, foram para Portugal, foram para outros, principalmente lá para cima, do lado de Portugal, né? Espanha, que são os marranos, né? E aí são aqueles judeus que casaram porque judeu sempre gostou muito de mulher, né? E ele tinha várias mulheres. E aí nisso, cara, filho para tudo quanto é lado. E aí teve um momento que Portugal mandou o que eles chamavam de escória, né? Que eles, ou era bandido, ou judeu para onde? Brasil. E aí, é interessante sobre isso você falar também, dá outro programa isso aqui, mas eu vou tentar dar uma piscada rápida. Quando Portugal mandaram para cá, naqueles navios, eles mandaram muitos judeus para onde? Vieram aqui para o nosso litoral, lá para Pernambuco, cara. Não sei se você sabe disso. Lá, se você levantar a história, a primeira sinagoga das Américas foi em Pernambuco, lá em Recife, na Rua dos Judeus. O rabino Isaac Abuabi da Fonseca foi o primeiro rabino das Américas, ele abriu aqui. Só que acontece, o catolicismo era muito forte aqui, quando os portugueses chegaram. Então o que eles faziam? Você não podia sair fora daquilo que eles ensinavam. E o judeu não trabalha de sábado, não varre de sábado, nem para fora de casa, não acende fogo, tem um monte de coisas, de regras. E eles foram expulsos daqui, também, lá de Pernambuco, de Recife, né? E eles foram para onde? Para os Estados Unidos. Que deu origem da maior comunidade mais rica do mundo de judeus, que fica nos Estados Unidos. Nossa. Então, se você estudar, você vai ver que a comunidade judaica que veio para o Brasil, expulsa, já de Israel, de Portugal também, vieram para parar aqui no nosso litoral do Nordeste, mais ali em Pernambuco, e de lá eles foram expulsos para os Estados Unidos. Então, assim, tem uma história gigantesca, cara, que não é ensinada na escola. Que é importante que as pessoas saibam para saber as suas origens. Exatamente. E aí se você levantar, entrar no Google, aí você vai ver, coloca o teu nome para ver se é de origem espanhola, portuguesa, porque geralmente o espanhol português, ela teve relacionamento ou casou ou passou por a vida de algum judeu e tem vários sobrenomes que eles são marranos, eles tiveram que ser mudados, alterados aqui no Brasil. Então, se você estuda isso e vai levantar na USP, tem esse estudo, você consegue levantar a tua árvore genealógica e saber do teu bisavô, tataravô, se ele tem ligação com o judeu, e geralmente tem. Legal. Porque nós ou viemos do povo de Portugal, espanhol, na grande maioria. Sim. Um pouco de alemão e muito de judeu, cara. Isso é muito importante saber de onde você veio para saber para onde você vai. Porque nós sabemos que nossa de passagem aqui, né? Sim. O nosso lugar, na verdade, é os céus. E o povo escolhido é o povo judeu. Sim. É o povo escolhido. E aí a gente fala assim, não, mas não é, eu fui escolhido. Não, você foi enxertado à força. A Bíblia diz que nós fomos enxertados à força. Jesus, ele não podia... Quando Deus falou que ele tinha um povo, ele mandou Jesus para morrer pelo outro. E os dele não aceitaram. Mas não é porque eles são ruins. É porque Deus falou o seguinte, eu preciso arrumar um jeito de inserir esse outro povo. E para inserir esse outro povo... O meu povo vai ter que não aceitar ele, porque se ele aceitar ele, eu não consigo inserir os outros, cara. É a mesma coisa de você falar assim, de meio querer beneficiar alguém, que você sabe que tá, mas você fala, não vou dar um jeitinho. Deus fala assim, não é que eu vou dar um jeitinho, eu vou mandar o meu filho, ele vai ser negado, ele precisa ser negado,
Ele precisa ser negado por esse povo. Então, na verdade, a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos chegarão às orlas, né, dos judeus e falam, me ensina. Porque é daquele povo que vem a salvação. Jesus, ele não é evangélico, Jesus não é cristão, Jesus não é espírita, Jesus foi judeu. Jesus não era nem religioso. Ele era o quê? Um rabino que ele estudou para chegar ao rabinato. Ele era um mestre da lei. Então as pessoas no Brasil confundem muito. Jesus, ele não tinha uma religião, ele não ia no culto. Ele não assistia o culto, ele fazia o culto. Então no Brasil, eu vou ao culto. Você não vai no culto. Culto você oferece. Você vai numa reunião onde vai ter ali uma ordem de como se faz o culto, né? Então tem uma abertura, tem uma oração, tem um louvor, um momento de louvor e adoração, né? Que é um grupo de música que faz. Não liturgia, né? Isso, eu ia falar sobre isso, é uma liturgia que foi criada aqui, né? E aí depois que você fez o louvor e adoração, vem a palavra. E aí nós falamos aqui no off sobre isso. Na verdade você não vai a um culto, você presta culto. Se você ler a Bíblia no início, você vai ver como que eles faziam os levitas. Eles pegavam os animais, né, cortavam, matavam os animais, elas perdiam sangue, tomavam sangue do animal. Hoje seria o quê? Se você vê isso num culto, nossa, é um culto satânico. Mas o culto do hebreu, do judeu, sempre foi assim, porque está na lei de Moisés. Só que quando Jesus veio e morreu por nós, não era mais necessário. Porque ele foi morto em nosso lugar e ele levou sobre nós todos os pecados. Aí entra muitos assuntos que vai falar, não, mas então eu sou salvo para sempre. Não, você pode perder a salvação. Né? Tem muita coisa aí, você perde a salvação. Às vezes quem não for fiel até o fim, não vai entrar no reino dos céus. Porque muitas pessoas chegarão um dia lá e falarão, mas eu expulsei teu nome, eu orei teu nome. Eu não te conheço. Você fez tudo para a tua honra e para a tua glória. Lá quando você estava lá, você ganhou dinheiro no meu nome, você fez isso, você fez aquilo, e agora está falando que você fez para você. Você montou o teu reinado lá. E a gente sabe disso, né? Que funciona assim. Então, assim, eu ainda não sabia que Deus ia me dar tantas coisas e eu ia aprender tantas coisas com a música, né? E aí eu vou voltar um pouquinho para depois eu chegar aqui nesse contexto que eu estou falando aqui. E aí comecei a tocar e fui crescendo e na igreja. E aí, eu acho que em 1988, 90, eu comecei na Centro Professorado Paulista. É lá onde os professores de São Paulo se reúnem para fazer os grandes eventos. A Comunidade da Graça, a igreja que o Ademar de Campos era líder de louvor, eles começaram a fazer as segunda-feiras evangelismos lá, cultos. E aí foram onde eles gravaram os discos deles, com os maiores sucessos da Comunidade da Graça. E eu toda segunda-feira estava lá, porque era algo já acima do nível da música evangélica da época. Era uma música mais... não era tão tradicional. Sim. Tinha mais elementos da música popular brasileira, um pouquinho mais... Tinha um pouquinho mais de rock, um pouquinho mais de coisas que a gente não tinha na música. Então a juventude começou a migrar para as segundas-feiras ir lá, no Centro Professorado Paulista. E eu ia, e com 14, eu não disse, com 14 anos, 13 anos eu comecei a fazer testes em empresas para começar a trabalhar, para ganhar um pouco melhor, né, do que vendeu só ali na... Juju. Exatamente. Então com 13 anos eu fiz a prova e passei no Bradesco e no Banco Real. E aí eu decidi entrar no Banco Real, porque o Banco Real pagava a faculdade, tinha uns benefícios a mais. Então eu já comecei a ter uma renda melhor, né? Trabalhar numa empresa grande, né? Vai ter mudança. Então saía de lá, já ia pro Centro Professorado Paulista, depois comecei a fazer faculdade mais pra frente. Então ali eu comecei a ter minha vida para me começar a investir na música, né? Muito novo já, né? Novo, 14 anos. Com 14 anos já tinha cheque, cartão, tinha tudo, cara. Então, era outra cabeça, né? E era inteligente também. Já tinha empreendido ali, agora passou nesse tempo também não era tão fácil, né? Tinha uma galera tentando passar por essas vagas. E eu gostava, né, cara, de estudar, sempre gostei de ser o primeiro da classe, gostava de... A gente tinha que fazer alguma coisa diferente para conseguir alguma coisa diferente, né? E aí fui crescendo, trabalhando também, crescendo, sendo promovido. Como eu comecei como contínuo, um office boy de um dos presidentes do banco ali, foi fácil. Com 8 meses eu já falei para ele, eu quero saber o que é banco mesmo, eu quero ir com uma agência. Ele já me mandou para agência ali na Rua dos Bancos, a Rua Vista. Então eu fui trabalhar no GGGM, grandes grupos nacionais e multinacionais. Então eu fui aprender o que era
cobrança, trabalhar com cobrança, e era valores bilionários, milionários, Petrobras, grandes empresas. Nossa. Então, se eu errasse qualquer coisa, eu não dormia no começo. Se eu protestasse um título ao invés de baixar, porque eu trabalhava no Telex nessa época, tinha Telex. Chegava o Telex, eu dava o comando no Windows, verde, aquela tela verde. Então, chegava do Telex, eu pegava o papelzinho e dava o comando. Uma vez eu errei, cara. Nossa. Eu quase não dormi. Porque você dá baixa num título milionário, e os juros de um dia pro outro. E se você protesta? Nossa. Gente, então assim... Com 15 anos? Rapaz, era 14, 15 ali, né? Então eu não dormia, cara. Tanto que eu fiquei careca cedo. Tanta preocupação. Eu fui no médico. Ele falou, você se preocupa demais, mas é porque eu trabalhava com coisas muito... A tua responsabilidade era grande também. Exatamente. E desde moleque, né? Desde 15 anos você foi ver milhões, você tinha mais de 20 anos. Então, você com 15 já vê milhões. E aí, continuei ali, ia no centro de professorado, e aí o que aconteceu? 1990. 1990, a Renascer começa, a igreja Renascer. E aí, às segundas-feiras, eles começam lá na avenida... Oh, meu Deus do céu, lá no Cambuci. Agora esqueci o nome. E Lins Vasconcelos, 1108. Mas nessa que você estava antes, você mudou, reformulou? Não, eu continuei na igreja do Brasil para Cristo, a igreja pequenininha, tocando lá o louvor, que as músicas a gente já fazia. Mas aí você deu uma reformulada. Não, aí eu fui melhorando como baterista. Por quê? Porque eu comecei a ter referências diferentes do que a gente tinha. Na verdade, você ia nas outras igrejas visitar para conhecer mais. Ter referência. Trazer para cá. Pra ter referência. Só que na época os pastores ainda falavam que era tudo do diabo, né? É verdade. Tudo era do diabo. Qualquer coisa que... E eu vou, aqui nesse texto, eu vou falar por que eles falavam isso. Falta de conhecimento, muitas vezes. Porque, na verdade, o diabo não tem nada, cara. Ele copia tudo, porque tudo é de Deus. Inclusive, o diabo foi feito por Deus. É uma criatura de Deus. E tudo que Deus criou é bom, ele disse. Agora, algumas coisas não saíram como... Não é que Deus errou. É que Deus sempre ele fez tudo sabendo, cara. É meio que um jogo, é meio que... Ele faz sabendo que é o seguinte. Ele quer saber até onde você vai. Ele quer saber até onde o seu amor, aonde você obedece ele. É igual a gente que tem filho, né? Você sabe até onde teu filho, se você deixar alguma coisa ali, se ele vai mexer ou não vai. Você sabe se ele mexe ou não mexe, se ele vai pro teu celular, se ele vai mexer no dinheiro, você sabe. Deus, ele sabe, cara. Então, ele faz muitas coisas não é que é pra testar. É que você vai receber conforme aquilo que você... Prestou. Que você faz. Você plantou, você vai colher. Exatamente. Então, Deus, ele é muito justo, cara. É muito justo. Às vezes você vai ver algumas coisas e você fala, nossa, mas foi injusto. Mas lá na frente você vai ver que essa pessoa vai ser justificada. Sim. Porque Deus tem propósito para tudo. E a gente precisa aprender a passar pelos processos. A gente não quer passar. A gente quer contar o testemunho, mas quando as pessoas que têm grandes testemunhos passaram por processos terríveis, cara. Difíceis. Que você fala assim, eu não teria condição, eu teria morrido. A gente quer ter testemunho, mas não quer passar. Mas não quer passar pela prova difícil. Ou muitas das vezes a gente enxerga do outro, né? O capim do vizinho é sempre mais verde, né? Vai saber o cara passou. Não é possível que eu tô nessa situação e um rapaz ali que talvez... Mas você não sabe o cara passa, que ele passou, cara. Né? Não, tem muito que a gente não aguentaria. Porque na verdade Deus ele tem propósito e ele sabe quanto você suporta. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. Então se você está passando, ele não... Eu sempre às vezes eu brincava, né? Não, eu estou numa prova que eu acho que Deus me confundiu com o Hulk. Porque que prova é essa que não acaba? Mas não é. Deus sabe o que você aguenta. Exatamente. Eu não sei, mas ele já sabe. A gente acha que não consegue, mas Deus sabe. Sim. E ali nos anos 90, então eu comecei na Renascer e me apaixonei também, cara. Porque ali já tinha rock, já tinha luz, já tinha microfone na bateria, que eu falava, nossa, mas microfone, tinha sub na igreja. Então a bateria saía no sub separado das vozes. Nossa. Tinha um profissionalismo já. Diferente, eu tô falando de anos 90, 1990 mesmo, já, o início dos anos 90. Mas ela começou grande, então, a renascer, vamos dizer assim, então, né? Ela já veio robusta, né? É que o apóstolo, o pastor na época, o Esteve Hernandes e a Sônia, não era pastor ainda, né? Eles vieram de uma igreja já bem estruturada ali da Vila Mariana. Então, quando eles começaram, ele era um executivo da Xerox do Brasil, né? Então, ele já veio, ele tinha uma condição financeira muito boa, eles já eram ricos, né? Já eram... bem-sucedidos, conheciam muita gente influente, tanto que o primeiro templo lá quem doou foi o Ayrton Senna. Ele doou o lugar, cara. Então eles tinham só Ayrton Senna. Eles tinham amigos, gente de muito... Poxa, se você for ver quem ia lá, o Kaká, vários artistas, muita gente de nome, né, na época da MTV, gente grande lá.
E aí no escudo de segunda-feira a gente tinha 5 mil jovens, cara. Nossa. 5 mil jovens, era uma loucura, era um show assim, você falava, meu, o que é isso, cara? Eu quero isso pra mim. Mas quando eu digo eu quero isso pra mim, eu digo assim, eu quero evangelizar. Nesse nível. Nesse nível. Alcançar isso. Trazer a molecada que não iria, que sai de uma balada na sexta-feira, pro sábado, e falar assim, eu não vou numa igreja igual a que eu ia, tradicional, que o cara não vai se converter para aquilo. Porque fica na cabeça dele, cara, ele quer loucura, ele quer curtir, ele quer... Que é a moda, né? Ele quer viver a vida dele achando que é tipo, curtindo a vida pra doidado, aquele filme, né? Eu vou curtir mesmo, os caras na igreja perdendo meu tempo, vão morrer sem ter curtido nada. É a cabeça dos jovens, a gente sabe, a gente já foi jovem também, mas, né? E ali não, ali você tinha essa questão da música, a palavra que tocava, que você falava, meu, é isso que eu quero, cara. E ali eu falei, é isso que eu quero montar uma banda de evangelismo, eu quero fazer isso pra minha vida. Tomou um choque ali. Divisão de água dele. Ali foi onde eu falei, é isso que eu quero, cara. A bateria ali pra mim, falei, é isso que eu quero mesmo. E aí o que eu fazia? Levava amigos de escola, tem muitos amigos de escola, na minha época eu estudava ali na Leopoldina, no Alexandre Van Humboldt, uma escola bacana que tinha ali, e muitos amigos meus da classe, hoje são apóstolos, são grandes pastores, e a gente tem essa história para contar juntos, porque a gente saía para ir ministrar na Rebouças, na Paulista, para prostituta, e ela falava, sai daqui, moleque, você tá perdendo seu tempo. E a gente ia, cara, porque existia um evangelismo mesmo dessa época de a gente ir pra rua, não que hoje não exista, mas assim, naquela época era um negócio diferente, cara. Era tudo muito mais simples, mais humilde, então a gente ia pra rua e a gente ainda era zoado ainda. Evangelismo de praça, quando a gente ia pra rua, ninguém parava pra ouvir, não. Porque os caras tacavam água, pedra. Olha só. Então a gente fazia o evangelismo, cantava as músicas, falava de Jesus e era tirado como louco ainda, né? Nos anos 80, 90 ali. Hoje não, você vê, os caras já param, já escuta, vamos ver o que eles estão falando, vamos ver o que eles estão... Porque meio que virou moda, né? Hoje você vê grandes artistas. Não, tem bastante, né? Vão pra igreja, vão não sei o quê. Até programas na televisão hoje em dia. Exatamente, hoje aceita, não aceitava a gente na televisão. Eu participei desse movimento dos anos 90 que a gente pavimentou pra gente conseguir chegar na TV. Mas hoje o cara tá na moda, hoje o cara estourou e tá na televisão. Mas lá pros anos 80 e 90, se você ia pra televisão, você não ia. Hoje em dia tem canais gospel, né? Canais fechados gospel. Então, a gente participou desse início, né? Da Rede Gospel mesmo. A minha banda foi uma das primeiras bandas, foi a primeira banda de rap. E a gente foi contratado pela Gospel Records, que era do Steve Hernandes, que era da Rede Gospel, que era da Rádio Gospel. Então a gente participou do início do gospel. Nós, Cássio Barnett, foi a minha revolução. Juiz Final, Oficina G3, né? Tanto que a gente participou do segundo disco da Oficina G3. Lá eu gravei Renascer Praise, fui baterista da Renascer Praise 5, gravei muito programa de televisão na TV Manchete, lembra? TV Manchete? Sim. Toquei muito, tinha cabelo ainda, né? Você vê lá, coloca lá no Google, coloca no Google aí, Renascer Praise, TV Manchete. Você vai ver eu tocando com a Bispa Sônia novinha ainda, toda a galera do Renascer Praise 5 e eu com o cabelo tocando. Então assim, eu tive a honra de participar, cara, foi muito bom. Foi onde foi formando o meu caráter cristão para chegar onde hoje, biblicamente falando, eu falei, agora eu tô entendendo por que eu fui, Deus foi permitindo eu conhecer aqui, ali, para que hoje eu possa formar dentro da igreja os músicos que acham que estão ali só para tocar. Que tocar não é ministério, cara. Tocar ou é dom ou você vai se esforçar para tocar aquilo. Só existem duas formas. Mas isso é prazeroso você tocar. Agora, chegar a ser ministério é quando você entende esse mistério aqui que eu vou ler daqui a pouquinho. Aí você começa a entender, você fala, caramba, agora eu tô entendendo, cara. Por que o diabo luta tanto contra a música? Sim. Mas você falando, vamos entender que é compreensível essa luta, né? Porque se você fala anos 70, anos 80, você estava falando de todo mundo, o catolicismo muito forte. Sim. Então você está falando, você está vindo com evangelismo, né? Trazendo o evangelho para cá. Então é difícil as pessoas conciliar, né? É mais ou menos a ideia de Jesus. Jesus ficou 400 anos, né? Deus ficou 400 anos sem falar na terra. Aí chega Jesus pregando. Não, você está pregando tudo, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Então quando você chegou com o evangelho, com músicas diferentes, eu acho que todo mundo ficou meio nisso, né? Sim. Não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. Agora, você falou sobre essa questão de quando Jesus veio e o povo não aceitou ele. Porque na verdade existiam regras, existiam leis. Existiam 10 mandamentos para hoje, para o ímpio. Mas existiam quantos... poucas pessoas sabem quantos mandamentos tem para o judeu. Sabe quantos mandamentos tem para o judeu?
Tem nem ideia. São 613. 613. Quase nada, né? Conta, quanto que é 6 mais 1? 7. Quanto que é 7 mais 3? 10. Você vê que Deus trabalha com números? O 613, quando você joga, dá 10. Só que para o ímpio, para aquele que não é judeu, são 10. Que se você não cumprir um, você não cumpre nenhum deles. Tá certo? Só que para os judeus são 613. Por quê? Porque eles viviam num tempo totalmente diferente, cara. O mandamento era ensinar de pai para filho. Sim. Tem livros que só passam de pai para filho no judaísmo. Então é totalmente diferente. Hoje tem a Bíblia e você estuda a Bíblia. Para o povo judeu não. Existem mistérios dentro da Bíblia que são chaves, que aí muitos coaches usam isso hoje, que estão inseridos dentro da Bíblia, mas só o povo judeu tem esse mistério. Nossa. E aí tá dentro da Kabbalah, veio falar sobre a Kabbalah, né? Kabbalah, né? Kabbalah, mas é a Kabbalah. Então dentro da Kabbalah, o que é Kabbalah? Sabe o que significa Kabbalah? Tenho ideia. Conhecimento. Kabbalah é conhecimento. Jesus era um estúdio. Então, são livros de ensinamentos que só grandes mestres têm acesso. Sim. Só rabinos, são grandes mestres têm acesso. Tipo, a Bíblia fala assim, a história de um rei está escrito no livro, aí está lá só em Israel. Então quem quiser acessar pode ir lá. Então esses livros é mais ou menos isso. Então assim, o grande conhecimento, só quem tem. Então tem um conhecimento além da Bíblia. A Bíblia cita livros que os livros ainda existem em uma família. Inclusive, tem livros que não estão na Bíblia, que são chamados de apócrifos, que são livros literais e reais de guerras do povo de Israel, mas foram tirados da Bíblia. Por que foram tirados? Tenho nem ideia. Aí você tem que estudar sobre o Concílio de Nicéia, para saber quem escolheu que livro entraria e que livro não entraria. Aí quando você vai ver as histórias de como eles escolheram os livros, você cai de costa. Um diz que, primeiro que eram 12 papas. Não tem nada a ver com o protestantismo. Sim. Não tem nada a ver com o evangélico, não existia isso ainda. Um passarinho entrou, uma pomba entrou e falou na orelha do papa: o que caiu no chão é apócrifo. E o que ficar em cima da mesa... Só que os livros que ficaram em cima da mesa não condenavam em nada o que eles faziam nem o catolicismo. O que caiu no chão falava sobre a barbaridade de Roma contra o povo de Israel. Que estranho, né? Não é fácil, né? E o chefão, o poderoso chefão do Concílio de Nicéia, que resolveu sobre essas questões do que livro entraria ou não, ele nem cristão era. Olha só. Ele adorava o Deus Solos Invictus. Deus Sol. A história já é diferente. Então, assim, se você não conhece de onde você veio, você não conhece para onde você vai. Ou melhor, o povo perece por não conhecer as Escrituras. Deus sempre está certo, cara. Então, assim, é muito raso quando você fala assim: eu li a Bíblia inteira. É muito raso. Foi literatura? Você só leu? Leu por ler? Não adianta nada. Se você não conhecer o código da Bíblia, eu estudei o código da Bíblia no ano 2000, cara, com a Vanessa Milhomes, a Batista da Lapa ainda. A Bíblia é toda codificada, tem coisas que já está aqui, que já vai acontecer agora, 2024, 2025, 2030, 2050, está aqui. Está escrito. Só que a gente lê como literatura. Nossa, olha, ainda que os montes se abalem. Cara, você não está entendendo? O negócio vai piorar. Não é à toa que o governo que está hoje aí está do jeito que está e vai piorar. Eu queria que tivesse sido de outra forma. Só que se a Bíblia diz que vai piorar, o outro governo não poderia ficar. Tá me entendendo? Uhum. Então tem coisa que vai piorar. Então se a gente não se apegar às coisas realmente de Deus, cara, agora é final dos tempos. Provavelmente em 2025 vai acontecer coisa terrível. O Covid foi fichinha. Tudo vai acontecer agora em 2025. Porque a Bíblia já mostra sobre isso. Então o que acontece? A gente tem que se apegar a Deus. O quanto de gente já não foi embora, cara? O mundo já acabou com um monte de gente. O mundo acaba todo dia com um monte de gente. E a gente fica esperando acontecer isso, vai acontecer o apocalipse, o terceiro selo, o quarto selo. Nós já estamos no meio do selo já, cara. Já está acontecendo. Cada 1 minuto morre uma pessoa no mundo, né? Cada 1 minuto. Entendeu? Então assim, e aí, para mim chegar logo nesse do texto aqui, que é muita coisa, que tem muita informação. Nossa, a gente fala sobre não quero nem falar. Pode continuar falando, mas eu tô aqui viajando, né? Não, mas depois quando você ouvir de novo, eu vou passar uns textos, você vai começar a estudar esse texto aqui, você vai falar assim, não enxergava dessa forma. Nunca tinha ouvido falar dessa forma. E você vai entender que está codificado, Deus está mostrando tudo e a gente todo tempo lê só como uma literatura.
lê lá no texto da Bíblia, glória a Deus, aleluia, tá, mas não mudou nada na tua vida aquilo ali na hora. Até desmifica algumas coisas pra gente. Tem muita gente que fala que quem lê a Bíblia completa fica doido, ou é de trás pra frente, isso é verdade? Não, na verdade não é que fica doido, é que assim, dentro do judaísmo também se fala sobre isso. Quando você chega muito próximo da luz, você não tem mais prazer nessa vida aqui. Você não tem prazer nesse mundo. Então o que acontece? Por quê? Porque esse mundo aqui, cara, na verdade, a Bíblia diz, e Deus diz que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. É o contrário. Primeiro nós somos criados no espírito, para depois a gente vir para a terra. Então quando você vem para cá, você não é daqui. Você está de passagem. Nosso lugar é os céus. Então muita gente está perdida por aqui, porque realmente aqui não é nosso lugar, cara. Só que as pessoas se acostumam com isso aqui. Acham que isso aqui é bom. Começa a sentir prazer na vida terrena. Isso aqui não né? é bom, cara. Isso aqui é um momento de passagem. E a Bíblia fala muito sobre passagem. Fala no deserto, fala para grandes homens de Deus que tiveram que parar e ficar em buracos por tempos ali para afiar o machado, para aprender, para Deus falar com ele. E a gente não quer esse tempo de ficar ali. A gente quer só fazer dinheiro, trabalho, grana, isso, grana, mulher. Os 3 erros. Poder, dinheiro e mulher. O cara, pode ser bispo, apóstolo, continua sendo dinheiro, poder e mulher. Não tem essa, cara. Então se a gente não souber trabalhar com essas coisas aqui, tipo assim, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Mas essas coisas vão chegar na tua mesa, essas coisas vão chegar no teu celular, essas coisas vão chegar na tua casa, vão chegar na rua, vão chegar no teu trabalho, vão chegar em todos os lugares. Na tua igreja. A Bíblia diz que eles vão se infiltrar nas igrejas para tentar enganar até aqueles que são escolhidos. Possíveis escolhidos. Entendeu? Então, na verdade, assim, a gente precisa realmente se ligar, e você que está em casa escutando a gente, é muito sério. Isso aqui a gente tem que ver como ferramenta para que a gente possa levar essas verdades para o povo. Porque o povo está muito acostumado com leitinho só, cara. Com água, com leitinho. Mas só que está na hora da gente ter um alimento mais sólido, cara. Porque enquanto a gente está no leitinho, o diabo e seus demônios, Satanás, ele está aproveitando, cara, porque na verdade ele só tem legalidade quando a gente dá para ele. E a gente dando legalidade para ele, e a gente vivendo do jeito que ele quer. E Deus poderia muito bem explodir, acabar com esse mundo aqui com tudo, cara. Ele podia fazer assim com Satanás, ó. Mas ele disse que esse mundo jaz do maligno. Quem governa esse mundo aqui? Do maligno. Ué, mas Deus não está sobre nós? Mas ele permitiu, cara. Se Deus permitiu, é porque tem um propósito para todas as coisas. Tem propósito. Porque é a mesma coisa que você fala de uma... Existe a Bíblia, ele fala muito sobre noivo e noiva, né? Sim. Sobre Jesus. A igreja é... Exatamente, a igreja. Mas existe o maligno. Existe o cara que tenta ser o amante da igreja. E Deus permite, por quê? Para saber se você é fiel mesmo. Porque se não existisse esse amante, ele não saberia nunca se você é fiel ou não, se você é um cara de ponta. Ah, mas foi Deus que me criou. Tá, mas ele criou cada um diferente. As nossas digitais são diferentes, cada um é diferente do outro. Então a gente precisa entender essas coisas, cara, pra gente poder viver um pouco mais tranquilo. Porque a gente vive muito assim, meu Deus, será que eu preciso, será que eu não preciso, será que eu tenho que fazer, será que eu não tenho que fazer, será que isso, dinheiro, que isso, aquilo. E a gente acaba o quê? Morrendo, cara, na verdade, sem ter feito as grandes coisas que Jesus falou que nós faríamos. Eu não estou vendo hoje grandes coisas fazer dentro da igreja. Por quê? Porque a gente está preocupado com outras coisas, cara, né? E aí, para finalizar, para vir para cá... Uma outra curiosidade. Falam-se muito, e isso com o tempo aparece demais. Existem muitas pessoas fora da caixinha mesmo, né? Pessoas com QI alto, pessoas com inteligências assim que surpreendentes. A que ponto e a que nível que as pessoas desenvolvem isso? Isso fala na Bíblia? Por exemplo, eu vejo até programas aí de crianças que fazem cálculo na cabeça assim absurdamente. Sim. Não, mas ali a questão, Deus já tinha... Tem pessoas que já nascem com dom. Com dom, cara. Eu conheço músicos que nasceram com dom. Eu não nasci com dom, eu fui atrás. Vamos falar assim, eu escolhi a música e eu fui atrás, eu fui estudar, eu fui fazer conservatório musical. Tem gente que já nasce tocando. Surpreendente. Só que Deus, ele não usa só quem nasce com dom. Ele usa às vezes até mais quem correu atrás. Sim. Porque você estudou, você se preparou, você fez uma coisa que ele nem te fez para aquilo, e você foi lá e surpreendeu e chegou acima do cara que tem o dom.
Acontece muito disso. Por que eu pergunto isso? Porque falam muito, né, que principalmente quem estuda a Bíblia ou quem conhece desses códigos que ainda talvez não foram descobertos, que dizem que Deus, quando criou tudo isso daqui, ele colocou realmente o ser humano, até, digamos, vou usar a palavra aqui só para vocês entenderem o raciocínio, mas seres humanos que poderiam ter superpoderes. Que daí ele poderia ter escondido na água, só que o ser humano entrou ali e já manchou na água. Sim. No céu, o ser humano já criou os foguetes e foram para o céu. Ele colocou, talvez, né, ouvi falar assim, não sei se é verdade também, você pode melhorar, mas que ele colocou exatamente no cérebro. Porque hoje falam-se, o ser humano desmonta e monta uma pessoa, mas o cérebro ele nunca conseguiu fazer, se já conseguiu, não sei, mas fazer um igual, né? Isso é verdade? Essa ideia do superpoder mesmo? Na verdade, assim, nós fomos criados com poderes. E eu posso provar isso para você. É simples. Algumas pessoas têm o conhecimento e sabem trabalhar isso. Um exemplo. Você já ouviu falar sobre hipnoterapia? Já ouviu falar? A hipnoterapia, você consegue entrar na cabeça da pessoa e fazer uma reprogramação. Reinstalar o drive. Exatamente. Então os coaches estudam isso. Muitos pastores estudam também. Eu conheço vários que estudaram isso. Então eu consigo... Sabe qual é aquela hora que ele fala assim, coloca a mão na cabeça e repete comigo? Você está fazendo ali. Por mais que você não entenda, você está fazendo. Então assim, é muito importante quando você fala e a pessoa está te escutando e ela está recebendo aquilo de verdade ou ela está só te escutando, mas está entrando por aqui, saindo por aqui. Nós fomos catequizados, ensinados pelos nossos pais lá dos anos 70 para cá a ser... a você trabalhar, comprar tua casa própria, teu básico. Sim. Se você pegar os grandes hoje coaches, os caras, eles te ensinam o quê? A você ser empreendedor. A não estar mais parado nessa questão de ter salário. Olha só, pensa. E nem essa questão de ter casa própria. Por quê? Porque a casa tudo vai ficar, na verdade. Agora o dinheiro que você tem no banco, você vai trabalhar para você ganhar mais, para você fazer mais investimentos. Então assim, a concepção do que a gente foi catequizado, ensinado de uma forma. Muitos não aceitam e não saem daquilo que foi ensinado, que o pai e a mãe ensinou. Mas era uma questão de ele crescer ali na pobreza, né? Ele foi ensinado daquele jeito, ele comia o arroz, o feijão e o ovo. Um exemplo. Aí no final de semana comia o macarrão com o frango. A vida dele foi aquilo, para ele estava bom. Chega agora num momento que os caras te ensinam, por quê? Porque eles conseguiram aprender, cara, essa questão da mente, que o ser humano ele tem poderes. O ser humano, se você cortar aqui, daqui uma semana isso aqui vai se refazer. O nosso corpo ele tem poder de se regenerar. Nós temos poderes que nem nós mesmos sabemos usar. E ninguém explica, né? Mas nós temos poderes de entrar na mente do outro. Você já viu o cara te dar uma maçã, te dar uma cebola e falar assim, ó, você está comendo uma maçã. E você sentir o sabor da maçã. Nós temos esses poderes. Eu não estou falando nada de coisas malignas, eu estou falando de neurolinguística, de mexer com o teu intelecto, sabe assim, existe isso, cara. Então o cara que estudou um pouco mais, que conhece, ele consegue ganhar. Tem vários coaches aí hoje, milionários, cara. Porque eles foram estudar PNL. Quando você vai estudar sobre isso, você começa a entender como falar com a pessoa. E você ganha essa pessoa para você. Primeiro, se você não ganha essa pessoa para você, essa pessoa nem vai com você, não vai te escutar, não vai te... E é um grande erro de muitos pastores. Se você não consegue ganhar quem está ali te escutando, você vai ganhar quem? Você não ganha o coração do cara, ele não vai te escutar, cara. E nem vai falar bem de você. Pelo contrário, ele só vai falar mal. Na mesa dele só vai falar de você, mas mal. Então, assim, você precisa ganhar a pessoa, ela precisa respeitar você, ela precisa ter admiração por você, ela fala, esse cara tem conhecimento, né? Você falando nesse nicho da prosperidade em si, ainda existe, né? Principalmente no Brasil. Então, mas foi um erro do Benihim, o pastor Benihim, quando ele veio no Brasil, ele assumiu, ele fez um vídeo falando que ele exagerou sobre essa questão da teologia da prosperidade, porque ele falou de uma forma que também a igreja se manchou, a igreja errou muito. Porque Jesus não veio ensinar a teologia da prosperidade. Pelo contrário, ele chegou no jovem rico e falou o seguinte, você quer me seguir? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele não falou para você ficar mais rico e ter mais dinheiro. Ele falou, vende tudo, mas ele não queria nada do jovem rico. Ele só queria saber onde estava o coração do jovem. Testar o jovem. Isso aí sempre foi algo que todo mundo, uma briga muito grande
na igreja, porque todo mundo achava que para ser cristão tem que ser pobre. Usavam isso, né? Usavam isso como uma tese. Não necessariamente você precisa ser pobre. Não existe. Você pode estudar, você pode ser próspero. Não, mas se a gente for ver na Bíblia, Salomão é o cara mais rico que até hoje ninguém nunca passou ele. Então, só que aí que tá. Aí é outro assunto, você dá outro programa. Salomão, ele foi um cara que errou muito. Ele era ocultista, você sabe, né? No Salomão final era ocultista, ele mexia com coisas. Ele tinha mais de 1000 mulheres. Ele se relacionava com mulheres pagãs. Imagina, ele se relacionava com mulheres que tinham espíritos demoníacos, cara. Mas assim, eu entendo assim, ele se perdeu no meio do caminho. E era a escolha de Deus. Isso, mas dentro daquilo que você falou, poder, dinheiro e mulher. Então ele se perdeu nisso. Porque ele foi um cara escolhido por Deus, veio fazendo aquilo que agradava a Deus, mas em determinado momento ele... E era um cara que tinha sabedoria e conhecimento. Só que imagina, o cara que tinha sabedoria e conhecimento errou logo com mulher, cara. 1000 mulheres. 730 concubinas. Você imagina, uma mulher já é difícil, imagina 1000. E a Bíblia diz, cara, dentro do judaísmo você aprende, quando você se deita com uma mulher, espiritualmente falando, você está acessando tudo espiritualmente que ela tem e você está passando para ela. Você imagina se você se deitar com uma prostituta, o que você está pegando da vida dela? Você tem noção? Os medos, tudo que essa mulher passou na vida dela, tá indo para você, transferência, cara. Você se torna um, né? Você se torna um. Torna um aí. Então, assim, eu sempre falei isso, é muito perigoso com quem você se relaciona. Você se torna um, mas eu só namoro, tá? Mas dependendo do grau de relacionamento que tá, vocês já são um, e espiritualmente falando, é um peso muito grande. Muito grande. Você absorve tudo. Você absorve tudo. E ela absorve você absorve dela. É muito complicado. Isso não foi ensinado na igreja. A igreja era muito fechada para isso. Mas tinha que falar. Porque tá os hormônios à flor da pele, o cara tá namorando, mas tem que ser ensinado, cara. Você se converte, mas os hormônios não, né? Como dizem. Sim. E aí, mas acho que só um cuidado aí. A questão do passar de um para o outro, quando você tem uma relação com uma prostituta, a sua luz, né? Você é uma pessoa de Deus, você tem esse relacionamento, você está pecando. A partir daí, o Espírito Santo não está mais habitando em você. Porque um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, não, mas eu não posso passar para ela o que eu tenho de bom? Entendeu? Positivo com negativo, como você bater e acabou. Entendeu? Tipo, a pessoa perguntou para mim, eu falei, não, porque a partir do momento que você peca, o Espírito Santo sai da sua vida. E aí você está tendo relação com a mulher, o mal vai entrar. É o que você falou sobre a tendência é o mal entrar porque você deu brecha para ele dominar. A legalidade. A legalidade. Na lei espiritual você deu legalidade, né? No outro corpo você não acende luz, mas o que vem de lá... Você apaga as coisas. Então, assim, são muitos segredos, cara, que a Bíblia diz que... Deixa eu pegar sua caneta aqui, depois eu pontuando aqui. Que é importante a gente dar atenção. Por quê? Porque a gente só lê e às vezes fica como literatura, tô lendo. Mas você tem que ver os códigos, o que tá ali. Pegar algo e ao mesmo tempo que você vai lendo, vai buscando, vai procurando, vai entendendo, vai anotando. E a fundo, né? E a fundo, cara. Estudar a Bíblia, não só ler. Exatamente. E aí... Mas agora, pô, isso tá bom pra caramba. Mas por que nas igrejas... Porque assim, acho que dos três aqui eu sou o único que não... Eu só vou numa determinada igreja, mas só vou também. Por que vamos construir isso, né? Tem a parte... Quer entender melhor. Não, agora tá gerando curiosidade. Você tem a parte católica, tem a parte judaica lá que você comentou. Hoje a estrutura de um culto, eu pelo menos das que eu já visitei e foram algumas já, a estrutura é a mesma. A liturgia, sim. Isso é uma liturgia que foi criada por homens, não foi Deus que criou. Então ali... O que muda um pouco é a rotina ali, né? Talvez a letra que é lida, a música, que é cantada, mas a Bíblia, ela é igual para todas? Ou tem, digamos, textos que mudam de uma Bíblia para outra? Então, nós temos várias versões. E isso é muito perigoso também. É muito perigoso, porque tem muita coisa que se perdeu e foi profetizado que iriam querer mudar nossos nomes, iriam mudar datas, iriam mudar... coisas que foram escritas para enganar o povo. Então você tem que tomar muito cuidado com versões. Então, na tradução, tipo assim, uma palavra em inglês
quando você transforma o português, não tem. Principalmente o português, que português é muito, tem 5, 6, 10 significados. Entendeu? Então, tipo, na tradução, imagina no hebraico ou no aramaico, quando transforma para o português, aí dá alguns conflitos, porque a interpretação é outra. E aí tem que mudar. Só voltando um pouquinho nisso que você falou, quando que isso teve uma força muito grande da questão do protestantismo? O protestantismo, eu estou falando aquilo que não é católico nem é judaico, tá? Eu estou falando da igreja evangélica, a metodista, a Assembleia de Deus, todas essas igrejas que tem hoje aqui, né? Vindo de Martinho Lutero, seria? Exatamente. A partir de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um cara que ele era um padre congressista, ele é um congressista, ele estudava também a Bíblia lá, e aí ele leu lá, cara, de graça dai, de graça receber, de graça dai. Ele começou a falar assim, peraí, então eu não tenho que pagar indulgência para a igreja católica? Eu não preciso pagar para entrar no céu? Porque os caras vendiam o terreninho no céu. Os caras vendiam. A igreja católica vendia. Essa é a verdade, tá na história. Sim, é igual vender um auxílio funeral, né? Você não sabe quando você vai pra lá, mas você continua pagando. Mas isso aí você vai receber, o terreno no céu não. O terreno no céu não. E a igreja sempre foi política, desde essa época. A igreja era totalmente política, a igreja católica. Ela mandava em terras, ela mandava em tudo, cara. E aí ela cobrava esse imposto, essa indulgência do povo. Quem não pagava ia pro inferno. Era a fala da época. Excomungado, entendeu? E aí Martinho Lutero falou, não, peraí, tá errado, de graça receber, de graça dar. Aí ele foi e começou a traduzir, porque só os grandes padres, estudiosos que sabiam ler. Ele começou a colocar na porta das igrejas, cara, o texto pro povo, traduzido. E aí gerou uma revolução, a igreja católica falou, não tem que parar esse cara. Ele foi perseguido. Aí ele montou o quê? Ele protestou. Sim. O protestantismo vem daí, de Martinho Lutero. Então, na verdade, se você não estudar os mártires, John Hus, John Calvin, são todos mártires do protestantismo. Você tem que entender a história de cada um. Cada um pagou o preço, cada um morreu terrivelmente. Um foi decapitado, o outro foi de ponta cabeça. Pedro foi de ponta cabeça, crucificado de ponta cabeça. Então, assim, você tem que ver, cara, que várias pessoas pagaram o preço para existir hoje o protestantismo, a igreja evangélica. Mas Jesus não foi evangélico, Jesus não foi católico, Jesus não foi nem cristão, porque ele é o Cristo. Ele não é cristão, ele é o Cristo. O cristão segue Cristo. Isso. Então existe um engano muito grande hoje na igreja em falar, não, eu sou o evangelho verdadeiro. Peraí, você não é nada. Primeiro que você está seguindo alguma coisa que alguém um dia fez lá atrás. Então nós seguimos a Cristo, então você é cristão. Tá, beleza. Então vamos agora ver se você está seguindo mesmo. Então se você for levantar tudo, é difícil ser cristão, cara. É difícil. É difícil você seguir a Cristo, ser um pequeno Cristo. Uhum. Não, e assim, porque eu até perguntei desse contexto que vem nas igrejas, né? A gente não está aqui para falar de igreja nenhuma. Sim. Mas, por exemplo, das que eu fui, normalmente você tem um momento que é onde você ouve a palavra. Então, mas ali já não é mais culto. Ali você está ouvindo a palavra, você está recebendo, você está sentado. Se você fosse num templo antigo, não tinha esse desenho. Era todo mundo sentado ao redor e debatendo e conversando. Então, é isso que eu ia te perguntar agora. Exatamente isso. O que a gente está fazendo aqui é o que a igreja fazia. Exatamente. A minha dúvida era exatamente essa. Por quê? Normalmente as igrejas que eu já fui, o pastor, cooperador, todo aquele que serve ali no púlpito, ele, digamos, a ideia é que ele receba a palavra de Deus. Isso. E ele ministre para a igreja. Isso. Mas eu já vi muitas das vezes, eu realmente também já senti a presença assim, de Deus, falar assim, agora sim. É Deus. Sim. Mas muitas das vezes eu acho que digamos, quem está ali na frente representando essa palavra, usar palavras, igual a tradução do que ele leu, às vezes é bem complicado, né? Essa explicação, ou que ele às vezes tenta retransmitir, às vezes dá um conteúdo. Imagina. Sai fora do contexto? Não, sai fora do contexto e você tem ali quantos membros assistindo. E cada um pode estar ouvindo de uma forma, né? O nosso meio. É que na verdade, assim, eu tive a oportunidade de pegar do final dos anos 70 para cá, mudou muito essa questão da concepção da ministração, da pregação. Da palavra. Antigamente se pegava lá a história de Jonas, ele descrevia a história e vinha com algo para trazer uma repreensão sobre a igreja, sobre, tipo, cuidado, tá vendo? Olha o que vai acontecer, se arrependa. Acabou. Hoje não. Hoje o cara já tem, ele vai estudar alguns, tá? Não todos, né? Alguns grandes, eles vão, estudam, dessecam tudo e tiram coisas que você fala, nunca imaginei isso na minha vida.
Muitos Deus fala a palavra tem rema, revelação, né? Isso, a rema, né? Mas tem cara que também é estudioso, ele consegue levantar coisas, que é no caso aqui desse texto que eu vou ler, que se você for estudar mesmo, você fala assim, nossa, cara, eu nunca imaginei isso na minha vida, e traz uma revelação, porque você começa a pensar diferente. Você não vai mais escutar coisas que você escutava, você falava, agora eu entendi, cara. Não é porque o pastor falou que é do diabo que é pecado, mas quando você consegue entender a revelação que está aqui, você não vai porque falaram para você, porque você agora sabe como é que veio essa parada, essa consagração, essa parada toda. O que me, na verdade, assim, eu tô falando, intriga, a palavra talvez seja essa, de visitar igrejas, que eu já visitei muitas igrejas e alguma delas você sente até pesado, porque fala mais do lado de baixo do que do lado de cima, entendeu? Você tá ali, você tá ouvindo, você tá falando... Mas é que o cara tá no automático. Lá de baixo, você fala, tá, rapaz, eu entrei... Talvez não, mas a Bíblia não fala muito. A Bíblia fala muito do inferno, porque na verdade você fala com uma repreensão. Entendeu? Então é tipo assim, não, você fala só o céu, aí a pessoa não entra na realidade. Você fica só falando para Júnior, fica rico. Daqui a pouco eu falo, filho, mas existe a pobreza. Se você errar, você pode ficar pobre. Então trazer essa realidade. O conteúdo de quem estuda mesmo, igual ele tá explicando pra gente aqui, eu nunca ouvi, de verdade. Nunca ouvi nesse nível, essa explicação. Não, você vai ver quando eu ler aqui agora. Essa é a minha dúvida. Por que na igreja não ensina? Assim, dessa forma. Porque existe a teologia da prosperidade, mas existe a teologia do medo. E é muito mais tendencioso você conseguir segurar a pessoa pela prosperidade e pelo medo, porque as pessoas querem ficar ricas e também elas têm medo de um monte de coisa, pelo desconhecido. Quando você fala algo desconhecido e você é detentor do poder, você fala e todo mundo vai escutar e vai obedecer. Pronto. Por muitos anos foi assim. Já não é hoje assim. Hoje as pessoas têm mais conhecimento. Mas tem um porém. O tempo é curto. Normalmente você pode falar assim, Bruno, mas eu fui algumas vezes e não teve. Mas igual ele está comentando, ele foi estudar. Eu já estudei, eu estudo. Então a gente está sempre estudando e aí quando você faz a escola dominical, que ele comentou, aí você começa a se aprofundar naquilo que você tem dúvida, porque no culto nunca vai conseguir ser profundo. Não, no culto ele já vai separar uma palavra e ele vai falar sobre aquilo, ele vai deixar no final para você se ligar a alguma coisa na tua vida que você tá errando. Entendeu? Tipo, essa curiosidade é no estudo da palavra, é no culto dominical, todas as igrejas por detrás, normalmente tem estudos, tem busca, tem aprofundamento, que aí traz esse conhecimento, entendeu? Por que eu tô falando? Tô falando, não, é legal, é sugerindo. Igual eu tô falando, eu sou alguém que tô vendo de fora. Tudo que eu tô ouvindo aqui eu tô aprendendo. Talvez essa dúvida que você tá falando, muitas pessoas que estão escutando lá também tinham essa dúvida. Porque assim, talvez falta realmente das pessoas que estão à frente estudar mais também. Exatamente. Até para dar uma palavra mais... Porque senão fica muito mais básico, detalhada. Fica muito básico, que para a igreja é bom, às vezes, mas faltava entrar mais, se aprofundar mais, cara. Uma outra questão que isso, na verdade, os amigos que eu tenho e conversam, quando falam de igreja, até o Bruno que tem mais referência pra gente, assim, porque lidera na igreja e coisa lá, as igrejas cresceram. As ideias mudaram. E aí igrejas, até tem frase brincando, falando, né, grandes igrejas, pequenas igrejas, negócios, coisa lá. Mas a questão de quando você vai na igreja cultuar, né, que fala? Sim, cultuar. Hoje você tem diversos tipos de igrejas e diversos tipos de regras, falando em regras em si. Doutrinas, que chama. Doutrinas. Na igreja que eu hoje me sinto bem, que eu vou, tem uma separação de homens e mulheres e tem a questão da vestimenta. E alguma das outras que eu já fui, a vestimenta é algo que te tira o foco, né? Sim. Então, o que você acha disso? Por que isso em igrejas é muito aberto? Aí cai aquela questão, né? Porque a gente estava falando agora, poder, dinheiro e... Sim, mas aí são regras da igreja. Cada igreja tem a sua regra, tem a sua... dentro da sua liderança, do que eles estudaram. Mas tá na Bíblia alguma coisa que diz... Fala. A Bíblia fala muito sobre a mulher, ela tinha muito... A mulher ela não era nem considerada dentro de um censo. A mulher lá em Israel ela não era nem contada. Sim. Não entrava na contagem. Então, assim, Deus sempre... Ele mostrou dentro da palavra dele que precisa ter leis para decência. E na igreja o negócio foi bagunçando também. Foi bagunçando. Porque a ordem e decência, a Bíblia fala, tudo tem que ter ordem e decência. Aí também fala sobre a questão, não seja vaidoso demais, mas não seja relaxado demais.
Então você tem que ter o meio termo. Tem igreja que você vai, pelo amor de Deus, cara, as mulheres vestidas de jeito que você fala assim, meu, tá pior que lá fora, mano. Não, mas aí também tá ligado o quê? A gente não pode deixar de falar que o mal tá agindo todo o tempo. E ele fala entrar na igreja. Então, e ele já tá dentro da igreja. Ele entra mal assistindo o culto. Tem gente que tá lá só pra causar, cara. Tem satanista que fala que ele usava pastores pra pregar. Sim. Então, eu já vi testemunho de gente dentro da igreja, liderança, que falava em língua todos os cultos, até um dia chegar um cara lá que tinha dom de revelação, e ele ouviu essa pessoa falando em línguas, e essa pessoa só amaldiçoava todo mundo na igreja. Meu Deus do céu. Aí ele falou, pastor, aquela mulher, ela tá amaldiçoando. Eu falei, não, ela faz isso há 10 anos aqui, ela é de Deus. Ela é de Deus. Já escutou esse testemunho? Não. E ela amaldiçoava a igreja em outras ao vivo ainda, sem ninguém saber o que eu tava falando. Um monte de gente recebendo retaliação e a mulher era enviada do capeta, cara. Sim. Falando lá em língua sem então, nem todo mundo que tá lá dentro tá lá porque tem um ideal de crescimento de igreja. Tá lá às vezes pra destruir aquilo ali, cara. E aí tem muita gente que tem igreja que racha, que quebra toda hora. Porque tem gente que tá lá pra destruir mesmo, cara. Entendeu? Olha só, você vê a importância do conhecimento também, né? Porque as pessoas falou, só teve que ter um diferente para traduzir aquilo que está sendo falado. Mas o cara tinha um dom de revelação, de interpretação. Interpretação de línguas. Agora, essa é uma curiosidade também. Essas línguas, elas vêm de onde? São língua dos anjos. Língua dos anjos. Isso também é algo... Mas a Bíblia fala disso, né? Inclusive o diabo conhece, porque ele é um anjo, né? Sim. É pra você aí, como que fala? Quem são... Como que passa no tradutor? Mas aí é dom, né? Sim, a Bíblia fala dos novos dons. E aí o falar em línguas é um deles. Porque assim, quando você fala em línguas, você fala, tipo, o que Deus fez? Eu vou criar um código e um acesso direto comigo. E nem o diabo vai saber e ninguém vai saber, só você comigo. Então, ao falar em língua, você fala para ser edificado ou para alguém traduzir, ou tem gente que traduz também, né? Porque agora, quando não tem tradução, não tem edificação, porque você não entendeu nada. Mas por que eu falo isso? Porque é bonito, né? Igual eu falo, você vai na igreja e vê uma pessoa lá arrebentando, falando na língua, você fala assim, nossa... Você não sabe o significado, você fala assim, é bonito pra caramba. Mas não significa que essa pessoa é mais santa que você. Isso, que foi usado durante muito tempo. Eu vou falar pra você, quando eu tinha meus 15, 16 anos, uns amigos meus da igreja tinham um lá que falava em língua, tudo culto, chorava, e eu lembro no chão, tudo molhado, de ele chorando, e falando em línguas, e não sei o quê. Cara, aí um dia que eu fui conhecer ele mais de perto na vida do cara, ele fazia tudo de errado na vida, lá no trabalho, não sei o que lá. Aí eu fui entender que, na verdade, quando ele estava na igreja, o que ele estava fazendo? Era pedindo perdão. Então, por que ele estava se humilhando, chorando? E eu falava, eu não consigo falar língua, eu não consigo chorar. Por quê? Porque eu era aquele crente que, mano, quadradinho, sabe assim? Não queria sair fora de errar em nada. Então, o que acontece? Você era religioso. Deus, ele permite. Deus permite que, às vezes, ele usa pessoas que, às vezes, estão no erro, estão fazendo um monte de barbaridade. E você fala, caramba, mas Deus está usando esse cara. Está usando, mano. Porque a pessoa erra, mas tem o coração contrito. Porque tem gente que erra... só pegar a prostituta, né? Chegou e falou assim, o pecado da prostituta é que o pecado dela está exposto. E muitas das vezes tem pecado, gente com pecado, falando de santo, e o pecado está oculto. Eu vou ler esse texto aqui, só para vocês, presta atenção aí, tá? Eu vou parar. Você falou, eu não estou conseguindo nem piscar. Eu vou tentar ler rapidinho, que aí eu vou falar dentro do meu ministério do Profeta dos Tambores, tá? Porque a bateria é tambor, você sabe, né? A caixa é um tambor, o tom um tambor, o bumbo é um tambor, com dimensões e tamanhos diferentes, mas são tambores. Aí os pratos, claro, são pratos, né? São símbolos, mas aquelas peças da bateria caixa são tambores, tá? Aí existe a tabaque, tumbadora, timbale, vários tambores. Então eu vou ler Ezequiel 28:13, depois você que está em casa aí, você dá uma olhadinha aí. Estavas no Éden, jardim de Deus. Eu tô falando do Éden, cara. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Toda pedra, você imagina, pedra preciosa era a cobertura dessa criatura. Só para dar uma explicação ali. O Éden, então, foi a primeira terra, foi o primeiro lugar no ambiente que Deus deu ali para Adão e Eva, é isso? Sim, exatamente. Aqui não é um ambiente completo. Exatamente. É um lugar, vamos falar assim, espiritual, que ele existe aqui ainda, mas é um lugar que a gente não consegue enxergar. Não tem acesso. O Éden, ele foi denominado em algum lugar no mundo? Sim. Tem explicação para isso? Tem um lugar, a gente sabe mais ou menos onde ele está ali. Mas é um lugar que está fechado. É no Brasil? Não, lá em Israel. Tá ali, ó. Tá ali. Entendeu? Tá ali. Legal.
Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Vai imaginando alguma coisa que Deus criou. Vai imaginando, ó, toda pedra preciosa era a tua cobertura, existia pedras. Então, vamos lá. Mas que cobriu o Éden. Conforme não. Alguém, a pessoa. Vai contando no dedo conforme eu falo o nome das pedras. Tá. Vai contando. Estava no Éden, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. 10. Quantas? 10. Quais são as E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Hã? Tem bateria lá já. Peraí. Então quer dizer que no Éden, Deus criou uma criatura, para pensar, bicho. Uma criatura com pedras que tinha pedras preciosas. Já tinha tambor. E dentro dele foi criado o quê? A obra dos teus tambores e dos pífaros. Pífaros é flauta. Tinha flauta e tambores dentro desse cara, tipo na barriga dele lá dentro. Rapaz. Estava em ti. E no dia em que foste criado foram preparados. No dia que Deus criou essa criatura, ele preparou esses tambores e pífaros dentro dessa criatura. Para pensar. Tu eras querubim ungido. Opa, tô dando dica já, hein? Tu eras querubim ungido para proteger e te estabelecer no monte de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Depois, se você tiver tempo, você que está em casa, lê e cada pedra dessa, você vai lá no Google, estuda cada uma e vê para que serve e para que ela serviu. Elas são pedras que conduzem a alguma coisa sempre. Dentro do protestantismo, os pastores, os padres tiraram por quê? Porque eles falam que foi criado nessa criatura. Só que quem criou? Deus. Não deveria sair. Então assim... Partindo de quem criou. E aí eu vou falar depois que Deus ressignificou essas pedras no peitoral dos sacerdotes. Que são 12 pedras. Que são as 12 tribos lá. Tem 2 a mais. Essa criatura que ele fala o quê? Eram os anjos? Não, vamos lá. Calma, olha aqui. Tu eras querubim. Existia uma hierarquia. Existiam os querubins, serafins. Tipo, um era o trabalhador, o gerente, o chefe, o dono. Querubim era top. Vou falar assim, você que está em casa, só para você entender. Vai entender melhor. Querubim ungido para proteger e estabelecer no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Ele era perfeito, mano. Essa parada aqui, esse cara era embaçado. Vamos falar assim. É o general do negócio. Até que se achou iniquidade em ti. Mas não foi Deus que criou? O cara não era perfeito? Não era tudo pedra preciosa, diferente dos outros que ele criou? Rapaz, ele era... Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Por que comércio? Ele não era diferente? Então, tipo assim, eu uso a camisa tal, meu irmão. Você não. A minha, eu ando... Os tambores. Tipo trovões. O cara andava assim... Tá chegando aí, mano. Era o mestre. O cara. Quem foi que criou? Deus. Olha só, o erro de grandes estudiosos no passado de não entender que foi o próprio Deus, cara. Pelo que te lançar, ele coloca, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Você vê que Deus sempre coloca as pedras afogueadas. Se você não entender sobre essa questão das pedras aqui, se você não for estudar sobre isso aqui, você vai ver por que no mundo espiritual um monte de ocultista fazendo um monte de coisa aí, acontecendo um monte de coisa, por quê? Porque eles conhecem o poder da pedra. E a gente, o protestante, jogou de lado. Só que Deus não criou isso aqui à toa. Ele colocou força e poder nessas paradinhas aqui. Que a gente é do diabo. O diabo não tem nada, meu irmão. O diabo não tem nada. Pelo contrário, Deus criou nele. E é uma fonte poderosa, cara. E quando ele fala pedras afogueadas, as próprias pedras preciosas? Quentes, né? Uhum. Vamos lá. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, ele era muito bonito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, ele resplendia, ele passava voando. Sabe aquela... Nossa, mostrava a luz mesmo. O cara era embaçado.
Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Pela multidão das suas iniquidades e pela justiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo e te consumiu a ti. E te tornei em cinza sobre a terra e aos olhos dos homens, a todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e de grande espanto te tornaste e nunca mais será para sempre. Deus ali falou, você vai ter um tempo. Você não vai ser para sempre. Vai chegar uma época que não vai ter mais eternidade. Você não vai ter essa parada. Você não vai ficar do meu lado aqui. Então o que acontece? Essa criatura é Satanás. É o diabo. O diabo, ele já foi formado com grandes coisas. Não, ele era o cara. Ele estava no céu. Ele era o cara. Não, ele era o cara. Ele era o querubim ungido. Entendeu? O top dos top lá. Que tinha tambor dentro dele. Quando ele começou a fazer comércio com o que ele tinha de diferente, Deus já sabia de tudo, porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele sabe o que está acontecendo. O que ele fez? Ele expulsou ele dos céus. E ele, como Lúcifer, como ele tinha uma representatividade entre todos os anjos abaixo de Deus via ele como algo de diferente, ele conseguiu trazer um terço do céu. Corromper um terço do céu. Ele trouxe um terço do céu. Deus não podia ter falado, epa, vai só ele. Não podia? Sim. Ele trouxe um terço do céu. Se Deus permitiu que Lúcifer, né, esse anjo, porque ele é um anjo, caído hoje, né, trouxesse um terço do céu, e ele veio para onde? Para a terra. Quando ele chegou na terra, ixi, aí é outro programa que eu posso contar como ele se relacionou com mulheres, os demônios. Eles se tornaram demônios, esses anjos. Eles se relacionaram com mulheres. Ele desceu com mais um terço. E um terço de anjos também. Um terço de anjos. E aí você vai ver por que os tambores... Eu estou resumindo, tá? Sim. Os tambores estão à frente de guerras. Os tambores estão à frente de religiões. Se você for num terreiro de Umbanda, de Candomblé, quem faz a condução entre, que chama as entidades, não é o Pai de Santo, é o Ogã. O Ogã é o cara que toca tambor. Entendeu? Se você for no samba, são os tambores. Se você for no funk, é bumbo e caixa. O rock, por que falava que o rock é do diabo? Por causa da bateria. Por causa dos tambores. Por que a bateria não entrava na igreja até os anos 70? Por quê? Porque alguém leu aqui que os tambores foi feito de Satanás. Volta na igreja? Não vai. Só que nada foi criado para a honra e glória de Satanás. Foi criado para a honra e glória de Deus. Só que o diabo, o que ele fez? Quando ele foi expulso, ele trouxe aquilo que foi criado dentro dele. Já estava pronto para ele. Então, o nosso opositor, que de Satanás e Lúcifer significa opositor, ele sabe trabalhar muito com música. Ele sabe trabalhar com batida. Você toca um funk, você mexe na questão, as mulheres já começam a dançar. Hoje no funk. Então, nessa questão sensual. Por quê? Porque o diabo sabe trabalhar com a batida. Então, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você escuta. Porque só existe... tem gente que vai falar, só existe dois tipos de música, boa e ruim. Não. Existe a consagrada a Deus e a consagrada a demônios, que eles não chamam de demônios, eles chamam de entidades. E entidades que eles adoram muitas vezes, que estão em outras religiões. Então você tem que tomar muito cuidado. Tem gente que está na cabeça hoje, que é grande cantor, que eles consagram as músicas e essas entidades dão letras para eles gravarem. Você tem noção disso, cara? São anjos caídos, são demônios, que hoje são cultuados por algumas religiões. Eu não vou falar nomes, porque senão a gente é processado ainda. E essas entidades, elas são como líderes espirituais para milhões de pessoas, cara. Milhões. Então, assim, você corre o risco de estar escutando música, entrando música na tua casa, no teu fone de ouvido, consagrado a esses demônios. E seria uma legalidade quando você está dentro de casa. Então, por isso que você vê que às vezes começa a desandar tudo na tua casa, as coisas começam a desandar. Por quê? São legalidades que você dá sem conhecimento de causa. Você está dando dentro de casa. Tudo que você assiste ou escuta. Então, assim, Ezequiel 28:13, ela fala como que Lúcifer foi criado, como ele foi criado,
que ele foi expulso do céu pelo comércio que ele fez com isso. Então foi dado um conhecimento para ele, e esse conhecimento que ele deu, que ele recebeu, ele trabalhou de uma forma errônea, porque ele começou a se achar lá em cima. Se vangloriar. E isso transfere para quando ele vem para cá, cara. Agora, uma dúvida também, não conheço, né? Quando ele veio para a Terra, já existia o humano? Os humanos. Ou não? Sim, porque ele se relacionou com mulheres. Então já existia... Aí, a Bíblia, aí entra... Essa dúvida... Aí entra algumas coisas que... Existem algumas discussões. Porque no começo eles se relacionavam entre si, irmão com irmã, não tinha como. Então assim, quando eles chegaram aqui, esses demônios, esses anjos caídos, tanto assim, tem muito desenho hoje que é baseado nessa história. Um exemplo, você pega Thor, esses caras que são poderosos, semideuses, são filhos desses demônios, cara. Meu Deus. O Hércules, né? Você tá me entendendo? É terrível. Só que a criança, nossa, ela já desde pequenininho, vai entrando isso na história deles e eles achando que tá tudo normal. Achando que tá lindo, né? O deus do fogo, o deus do raio, o deus da água, são entidades malignas, cara. E eles se relacionaram com mulheres e deram origem aos gigantes, cara. Olha só. Os Nephilims. Por que eu te perguntei isso? Porque, vamos supor, tô tentando contextualizar, igual você colocou ali. Existe o Éden, o Adão e Eva, porque na Bíblia me falaram, né, eu já ouvi essa história, que Adão e Eva, eles só se relacionaram por conta da cobra que mandou a Eva comer a maçã. E na verdade essa maçã é conhecimento. Vamos falar de conhecimento? Não, mas Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva. Não, sim, eu tô falando assim, se o anjo... Eles pecaram. Aí na hora que ele comeu o fruto, ele perdeu. Mas quem era a cobra? Essa era aí fala que é Satanás. Aí. Isso, mas ele então já estava, foi depois. Mas foi em tempos um pouco diferentes ali, vamos falar assim. Porque na verdade a Bíblia também fala que o Satanás ele rastejava, né? Ele não rastejava, ele tinha pernas, ele andava. Serpente andava. Por que eu perguntei? Por conta disso. Ele botou ela para rastejar por conta se Adão e Eva foram os primeiros na Terra, né? Então, no Éden. No Éden. Eles tiveram que sair para fora do Éden. No Éden só tinha eles. É como se fosse um portal. Se abriu um portal, tinha um portal dentro lá, o Éden. Eles saíram para fora e tinha um outro mundo lá fora. Então, mas eu acho que a dúvida é isso. Tipo, o entendimento todo mundo tem que Deus criou Adão e Eva. E eles foram os primeiros. Não tinha mais ninguém na Terra. Dentro do Éden não, mas fora da Terra tinha. Já tinha. Tinha, porque a Bíblia fala que os filhos de Adão e Eva encontraram outros povos. Sim. Então daí quebra toda a história que acho que eles são a criação. Até hoje, tô falando de uma história que eu já ouvi falar e não conheço muito. É que o princípio, todo mundo entende que a criação começou em Adão e Eva e não tinha mais ninguém. Exatamente. Não tinha. E esses povos que foram, depois foi Enoque, né, que aí teve, foi criando, foi aparecendo, e aí entre eles mesmo, porque Caim fugiu. E aí fala que ele encontrou tinha uma outra galera. Já tinha uma. Assim, o que fala muito, né? Por isso não ensina na igreja. Eu nunca busquei. Sempre falava. Isso contextualiza nas nossas vidas de criança, na escola. Você aprendeu desde falam que depois que a Eva comeu a maçã, eles caíram por si lá, né? Que estavam pelados. E aí se relacionaram e aí isso produziu pra fora, mas ninguém fala esse negócio que existia um portal do mundo e tal. O Éden era uma coisa fechada, né? Um lugar fechado. É um lugar espiritual que existe hoje lá. Eles falam muito que ali perto de Sião, que ali tem o Éden, tá contido ali, perto da África, sabe assim? É muito perto ali, assim, os lugares, né? E tanto que eles estão agora, tem toda uma história aí sobre a volta dos judeus para Israel. Né, a construção do terceiro templo, vocês viram falar sobre isso? Eles guardam dinheiro para essa volta, a novilha vermelha, os templos, os selos. Então, assim, tudo diz que o Éden fica ali. E um dia, a profecia diz que um dia todo judeu vai voltar para lá. E aí o judeu vai ensinar para todos os seres viventes que estiverem aqui sobre aquilo que foi profetizado por Zacarias lá atrás. Então, na verdade, assim, existe um povo escolhido e existe um povo que foi enxertado à força.
que é aquele que não é judeu. Então, tornar filhos através de Jesus. Uma dúvida também. Para mim ficou até mais claro do que eu tinha na minha cabeça. Mas, por exemplo, hoje, as pessoas que perdem a vida, recentemente a gente perdeu o Silvio Santos, que era judeu, inclusive. E aí são outras práticas que às vezes o mundo nem conhece, ou sei lá, por exemplo, ele, na hora que morreu, ele não quis nem que tivesse velório. Tem umas regras, então. Você sabe as regras? Não pode ter flor, não pode ter espelho, tem várias regras. Olha só, conta pra nós isso, que a minha pergunta era essa, quais são as regras? É totalmente diferente, cara, o caixão dele não tem flor, por quê? Porque o judeu ele entende que é o seguinte, o que morre é só a carne. A tua alma, né, a tua alma, na verdade, o espírito ele volta para Deus, e a tua alma é o que o diabo mais luta para ter, é o que ele quer, que na tua alma está as suas emoções, tá tudo aquilo que você sente, que você não sente, a tua raiva, a tua felicidade, está na tua alma. Então o diabo ele quer roubar a tua alma, é a tua alma que ele quer. Então a tua alma, por isso que a Igreja Católica criou a missa de sétimo dia. No judaísmo ele ensina que nos 7 primeiros dias a tua alma ela fica ali próximo do corpo e da família. Isso é do judaísmo, tá? A igreja evangélica nem sonha nessas coisas. Eles não pregam, não ensinam, porque eles não têm esse conhecimento do judaísmo. Mas quem é judeu sabe disso, que isso não é de pai para filho. Então a tua alma fica ali próxima, né? E dependendo de como foi o teu relacionamento com o próprio Deus aqui na Terra, se você é um cara que fazia o bem, você é um cara que buscava fazer aquilo que a Bíblia ensinou, você ou você vai ficar aguardando o dia do juízo, no lugar. Não é assim que você já vai para o inferno. Sim. É o que o judaísmo prega. Muita gente acha que é o seguinte, eu morro, eu vou para o céu ou para o inferno. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que você vai ficar esperando o dia do julgamento. Aí muitos ressuscitarão e vai voltar um monte de gente que está no cemitério aí, vai ser uma loucura, meu mano. E aí sim vai ter o arrebatamento, aí você vai ser julgado e vai ter um monte de coisa. Agora, a alma da pessoa, ela fica esperando no lugar. Porque nós somos trinos também. Alma, corpo e espírito. Corpo vai para a terra, cai do pó que a gente veio. Espírito é o sopro de Deus que volta para ele. E a alma, que são as nossas emoções. Então, na verdade, nós mesmos, de verdade, nós somos a nossa alma. Maria, alma. Não, porque pra mim a alma era o espírito. Não, são coisas diferentes. Corpo, espírito, é diferente. Então a alma é onde está contido o teu sentimento, a tua raiva, suas alegrias. As emoções, né? As emoções. Por que a doença do século hoje é a depressão? Está na tua alma, depressão, ansiedade. Ansiedade, futuro. Isso. Depressão, passado. Então, quando você consegue entender essa questão de passado e futuro que você está passando, você começa a entender essa questão da alma. Tem seres que são pessoas almáticas, né? Porque vivem, ai meu Deus. Então, se você sabe lidar com tudo isso, cara, a tua alma, você consegue trabalhar isso melhor. Mas a pergunta também era essa, vamos supor, até do Silvio Santos, teve todo as regras em si, e agora o espírito volta para Deus e a alma dele. Então, ficar esperando no lugar. No lugar que... Na Terra ainda? Não, aí é um lugar espiritual que só Deus sabe. Então. A gente não tem explicação para isso. Dizem que tem um espaço lá, tem até nome, agora eu esqueci o nome. É que a igreja católica fala nome, é meio complicado. Sim. Tem vários nomes, né? Agora... Não, daí ficou uma curiosidade. Não, mas é porque assim... É muito pessoal, é saber quem vai e quem não vai, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. A Bíblia diz que muitos que falaram em nome dele não vão. Tipo assim, você vê um cara que top das galáxias, que você quer falar para milhões de pessoas, um pastorzão. E esse cara às vezes não vai e só fala, cadê o fulano? Não veio. Não tá aqui não. Por quê? O santo sabe. Não, mas porém que assim, é que essa discussão é muito grande para muita gente. Por quê? Porque tem uma passagem da Bíblia que fala do Lázaro e o rico. E aí quando ele morreu, ele já foi pro céu no seio de Abraão. Então aí o pessoal... ali ele contextualiza ele tentando falar com a família, mas Deus não permite que uma alma fale. Aí tem religiões que vão buscar falar com almas. Então assim, tem muita coisa aí, cara. As interpretações... Vamos supor, nessa parte, até falando aí do judeu ali, digamos que a alma tá ali, ela tá guardada, mas ela tá livre ainda do não, tá guardada, não, acabou.
Acabou para ela não tem mais ação. Porque a ação da alma está no corpo. Aí tem algumas religiões, eu não vou falar por mim, tá? Vou falar pelo que eu já estudei. Não que eu acredite nisso ou que não acredite. Mas tem algumas religiões que pregam que algumas almas ficam presas aqui. Algumas religiões mais de matriz africana. E aí fala que são espíritos opressores de pessoas, geralmente prostituta, de bandido. Os caras ficam fazendo... A alma do cara fica presa nesse mundo, fazendo atrocidade. E aí que muitos pastores às vezes se enganam. Está expulsando um demônio, não é um demônio. É uma alma de um cara... E aí é complicado, porque aí você tem que entender... Você já viu o cara que expulsa o demônio daquela pessoa durante anos e nunca sai? Por quê? Porque não é um demônio. É um espírito opressor, vai, vamos falar assim. É uma alma, sabe assim? Aí você fala, meu tio, como você sabe disso? Quando eu fazia academia ali na Ginastic em Osasco, quando eu ficava na autonomia, você lembra da Ginastic? Tinha uma menina que trabalhava isso em 2003. Ela trabalhava na portaria da Ginastic. E ela recebia entidades. E eu da igreja já. E eu falei pra ela, conta pra mim, como é que é esse negócio aí? Ela falou, quando a gente vai receber a entidade lá, a gente coloca louvores, e a gente começa a fumar charuto e beber, porque eles pedem. E aí, na sexta-feira, essa entidade já entra, me incorpora, eu só volto no domingo à noite. A ser eu. Tirou uma folga. Não é mais ela. E aí, essa entidade, cara, fica no final de semana trabalhando na vida dela e nas pessoas que estão ao redor dela, e manda recados de pessoas de pessoas que foram mortas. Ela falou que geralmente é de bandido, de ex-prostituta, e manda recado para o pessoal. Sabe aquela chave lá que você está procurando, se aonde? Sabe naquele papel, tá lá? Cara, ela começou a falar para mim, eu falei assim, o mundo espiritual é muito forte e às vezes, desculpa, quem está do lado de lá está usando mais do que a gente que está dentro da igreja. Mas o que ela explicava? Por que ela fazia isso? Porque ela falou que foi o chamado dela. Você encontrou na religião. E eu tinha curiosidade para entender, porque se eu sou evangelista. Eu vou entrar no meio das guerras. Eu preciso entender com o que eu estou lutando. Sim. Então, às vezes não adianta eu querer... Existe uma legião e a entidade, elas são organizadas. Se você não souber, você está expulsando um e a outro. Quer dizer, ele não vai embora. Porque eles são mentirosos, eles são filhos de Satanás. Então, eles são servos dele. Eles não vão embora, cara. E aí a pessoa fica vivendo aquela opressão. Então é muito perigoso também essa questão do mundo espiritual. Se você... eu vou aqui... Quando você entra na frente de alguém por orar por alguém, você está tomando a frente daquela pessoa, cara. Você tem noção do que você vai receber retaliação. Então se você não for o cara bem preparado, o cara você vai tomar... já tomei muita retaliação. Muita. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Dá um exemplo só pra ele entender também. Nossa, cara. De uma situação. Cara, o mal agir contra, né? É tipo o mal, ele usa alguém contra você pelo que você fez mal pra ele. Tanta gente quis me matar já, cara. Tirar parafuso do pneu da roda do meu carro porque eu falava de Jesus. E nunca que esse carro capotou na vida. Deus sempre me protegeu. Eu tenho tanto testemunho para contar. Eu tenho que vir outro para te contar só testemunho. Você vai falar assim pra mim, não acredito. Eu falei, pois é. E depois, 20 anos depois, o cara veio numa igreja me encontrar e falou, eu tentei te matar. Olha só. Você nem sabe, e nunca aconteceu nada, cara. Então, se eu te contar todos os testemunhos, desde pequenininho, né? Eu sempre vi demônios em sonhos. Então, Deus tinha tudo. Isso porque eu nem contei do meu ministério da Boa Notícia Final. Se eu te contar todos os testemunhos de igreja que a gente já foi, que Deus mostrou. Você aí, vem pra cá. Deus tem na tua vida, não acabou. E aí, esse cara era pastor que tinha caído daquela igreja. Tava no meio do povo. Nossa. Deus já fez tanta coisa, falou tanto, cara. E não por nós, mas porque a gente se abriu para querer ser usado, para ser dentro do que eu fui buscar, dentro do conhecimento que eu fui buscar. Deus falou assim, não, dá para você fazer isso aqui. Então, quando Jesus disse que nós faríamos coisas maiores, dá para fazer muita coisa maior do que Jesus fez, cara. Você pode sim colocar a mão sobre uma pessoa e a pessoa ser curada. Olha só. Você pode isso, só que você precisa ter essa mente, entendeu? Liberada para isso, você acreditar que vai acontecer, e vai acontecer. Geralmente as curas que aconteceu com Jesus não foi ele que curou. Ele mesmo disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. A própria pessoa que Mas por quê? Porque a pessoa acreditava nele. Até gente que não era. A história do centurião, né? Tinha um cara que tinha 100 servos abaixo dele no exército lá. E ele tinha uma pessoa muito próxima dele que estava doente de cara para morrer.
E ele falou, eu não, tipo assim, eu não sou dos seus, mas eu tenho fé que se você orar agora, mandar uma ordem de cura, ele vai ser curado. Mano, nem estava perto dele. Na hora ele foi curado. E a gente tem esse poder de cura, de libertação. E a parte de ressurreição? Existe isso? Existe também. Pessoa que já se morreu. Existe. E com certeza tem muitas histórias. Eu não posso te contar nenhuma que eu participei, mas eu já escutei muitas. Eu acredito, cara. Eu acredito que tem muita coisa. Aqui a maior referência, desculpa te cortar, mas a maior referência é a Bíblia. Não, sim. Tipo assim, quando Jesus fala lá, então assim... Não, fala que o próprio Jesus já se ressuscitou. Mas assim, ele ressuscitou pessoas. A minha dúvida é assim, vamos supor, você já viu alguém ressuscitando? Não. Ele, com a experiência dele, pensei, se já viu também. Sim. Mas seria muito bom. Eu gostaria de... Se eu falar pra você que eu já namorei por isso, já. Inclusive o Ayrton Senna, quando morreu, eu falei, não acredito, cara. Eu fiquei orando na frente da televisão por ele. Eu falei, Deus ele vai levantar lá, vai acontecer alguma coisa. No caixão eu acreditava que ele ia levantar, cara. Porque eu falava, não é possível, cara. Porque o cara era um cara de Deus, sabe? É um cara que buscava. É um cara... Mas eu não cheguei a ver ainda nenhum assim na minha frente, mas eu creio. Sim. Por que é interessante isso? Até pra quem tá nos assistindo. Se pra mim, tá me arrepiando cada fio do... Imagina, é tão gostoso ouvir isso, né, cara? Tipo assim, talvez são experiências que eu nunca tive e talvez não vá ter, mas fala assim, de alguém que já teve, isso é muito bonito, cara. Mas assim, tem muitos assuntos, outros assuntos que a gente pode, de repente, falar outro dia a gente vem, tem muitos assuntos assim que você vai falar, nossa, cara, se eu contar todos os testemunhos da banda mesmo, só da banda, você vai falar assim, meu... E pra nós que vivemos realmente esses testemunhos, a gente não tá nessa questão mais só da questão de querer ser famoso ou conhecido. A gente quer que aconteça essas coisas. E aí, a nossa luta no mundo espiritual é maior. Por quê? Porque a gente está lutando contra potestades, contra espíritos opressores, cara. Vocês entenderam, né? A gente entendeu, e agora... Só que o que acontece? Quando a gente luta contra essas potestades, os caras vêm pra cima de você assim... É uma guerra. Tem hora que eu falo assim, cara... Que perseguição, cara. Que loucura. As portas fecham pra você. Oh, meu Deus. Várias portas fecham. Ixi, eu tenho que ver outro dia pra contar toda a minha história. Porque assim, fora do banco, depois eu abri corretora. Fui trabalhar com o Bradesco, fiquei 20 anos no Bradesco. Corretora de seguros? Eu tenho corretora até hoje. Tenho uma empresa de captação de recursos também. Mas assim, cara, por muitas vezes, quando eu tava lá no sábado e domingo trabalhando pra Deus, fazendo coisas pra Deus, tirando vida do inferno, quando eu chegava na segunda era nítido, cara. Você via portas se fechando, coisas que era pra mim, que não ia pra mim porque eu era cristão mesmo, porque eu falava de Deus, só porque eu falava de Jesus. Era nítido, cara. Era nítido. Então você sofre perseguição pesada, cara. Eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas arregam também, né? Muita gente desiste. Esse caminho. Muita gente desiste, porque quando você começa a realmente estar na linha de frente, você começa a tomar pancada e sofrer assim na pele, cara. Eu tenho muita história para contar sobre coisas de retaliação que eu passei. Muitos testemunhos, cara, muitos. Eu vou voltar e vou contar. Mas sempre foram de vitórias também, né? Demorou... Teve de vitórias, mas teve muitos que eu falei assim, Por exemplo, teve cara, uma vez que eu cheguei numa igreja e Deus falou assim, eu cheguei no culto de quarta-feira, tudo dando errado, as portas fechando, o banco, os clientes que eu fechava milhões lá, saiu do banco, não queria mais trabalhar com aquele banco, ou o meu diretor falou, você não vai ficar mais naquela agência, eu vou te tirar de lá. E lá eu ganhava 15, 20, 30 mil por mês. Olha só. E eu falei, e agora, cara, como é que eu vou sustentar minha estrutura? Né? E aí me tirou da agência, e aí um dia eu fui no culto de quarta-feira, cara. Tive que sair do apartamento que eu vivia lá, de 3 quartos, bacana, da hora. Fui pra uma casinha que eu construí lá nos anos 2000, que era pequena, foi quando eu casei, né? E aí eu passando aquela retaliação, tive que vender carro. Sabe aquela coisa, aquele momento difícil? De deserto. Não, aquele momento, cara. E eu cheguei no culto de quarta-feira, eu fechei o portãozinho da minha casa e falei assim, Deus, eu preciso hoje escutar a tua voz. Eu preciso escutar a tua voz. Cheguei no culto, mano, aí o apóstolo lá que tava lá, já levantou e falou assim, Betinho, fica de pé. Deus me falou aqui que tem alguém da tua banda que o diabo quer matar de depressão, mano. Alguém da tua banda. E aí eu falei, quem será, mano? Aí sentei, daqui a pouco o pastor que foi pregar, que nem era de lá, nunca me viu na vida. Falou, irmão, fica de pé. Deus não costuma falar 2 vezes, não. Mas ele quer falar com o senhor. Falou assim, ó, o que Deus me mostrou aqui é o seguinte, o apóstolo não quis falar, mas esse demônio, esse espírito de depressão que quer matar é você.
É você. Porque as coisas que vocês têm feito, vocês não têm ideia do que vocês têm feito. E ó, você vai passar por um momento de deserto tão grande. Por quê? O que Deus tem para você é tão grande. Você vai ser um grande empresário. Só que você vai ter que passar por coisas que eu não queria estar na tua pele. Meu mano, eu escutei aquilo assim. Na hora deu tão branco. Você fala assim, glória a Deus, Deus está falando comigo, mas... Será que eu queria ouvir isso mesmo? Eu vou passar por isso, e realmente, cara, eu tô passando ainda. Né? A gente tem um hotelzinho, cara, de cães aqui no Novo Horizonte, aqui do lado. Tem um hotelzinho lá. Mas, cara, depois da pandemia, a gente perdeu muito cliente, o negócio ficou assim de um jeito, e eu parei com o banco começou a fechar a agência, né? E realmente eu estou passando por situações... e eu passando por situações e... Cara, só que assim, eu falo pra minha esposa, se Deus falou... Só vamos. Vamos, cara. Se eu estou enfrentando problemas ou dificuldades, eu só confio nele, cara. Eu só confio em Deus e eu tô aqui. Eu sei que eu tô aqui de passagem. Quando você entende que você está aqui de passagem, você que está em casa, né, que está assistindo, você entende que você está de passagem, não adianta, cara. Você vai só deixar a tua alma preocupada, vai ficar maluco, vai estar em depressão, vai perder a razão. Então, cara, eu entreguei e falei assim, Deus, se Deus falou para mim que vai ser assim, tá tudo certo. E não deu outra. Fui fazer trabalhos para abrir uma outra empresa para trabalhar com captação, fui vender projetos de Lei Rouanet e tal. Cara, tem milhões para receber de comissão, não sai. Não sai. Meus clientes têm, eu vendi mais de 100 milhões em projetos. Meu Deus. O que é Lei Rouanet? Lei Rouanet é incentiva a cultura. Então eu consigo, eu vendia... Incentiva a cultura. Incentiva a cultura. Eu vendia cada projeto de R$1 milhão. Cada projetinho de R$1 milhão ganhava 50 mil. E eu tenho milhões para receber. E, cara, eu tô aqui, ó, tô com um carrinho que é o que tá me levando para cima e para baixo, né? Sendo que eu tenho milhões para receber. Você entende? Então, assim, aí perdi meu pai, o pai caiu, bateu a cabeça no chão, foi levado para o hospital, chegou de SAMU andando, no outro dia, morte cerebral. Minha sogra morreu com 30 dias de câncer. Cara, então foi só acontecendo coisas que eu falei, meu Deus, cara. Sabe assim? Emagreci mais ainda. Sabe assim, a esposa entrou em depressão por causa da mãe dela. Então, tudo eu vou entendendo que tá tudo bem, Deus. Se é isso que eu tenho que passar. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, tá tudo bem. Eu vou viver. Eu vou viver aquilo que eu tiver que viver. Agora, se você se entregar e falar, não, você já era. Então tá tudo bem, mano. No muito ou no pouco, tá tudo bem. Vamos fazer a obra. Então, o apóstolo Paulo falou. Então aí, cara, 40 anos na bateria, tô agora, só para já fechar, porque acho que já também tá, 40 anos tocando bateria, 30 anos com a banda de Juízo Final, sendo evangelistas mesmo. A gente vai nas igrejas, cara, Deus mostra cada coisa, cara. A gente entra na igreja e fala assim, não, lá vai ser só, vai evangelizar os de fora. Pelo contrário, os de dentro estão tendo que ser tratado, cara, muita coisa. Então Deus usou muito a banda de Juízo Final para tratar, inclusive pastores. Eu chegava lá, o cara falava, nossa, cara, meu Deus do céu. Tá difícil. Eu tava viajando, cara. Deus falou comigo. Glória a Deus. Não nós. Porque nós somos só uma ferramenta. Então, assim, é isso que eu quero, cara. Eu quero continuar ainda, ter mais fôlego para poder levar essa palavra, levar essas chaves, esses códigos que Deus permite que a gente entenda. E mesmo vivendo às vezes coisas que a gente não queria viver, cara. Porque eu creio que Deus quis, isso vai virar testemunho e lá na frente a gente vai contar, eu passei, Deus falou, eu passei, mas estou aqui, eu estou de pé. Você tá maluco. Meu Redentor vive. Mas fala só para encerrar mais um pouquinho dos projetos. Eu mostro aqui, esse aqui é um patrocinador nosso, tá aqui ó, galera, Domene Cymbals, quero até indicar você que é baterista, agradecer o Chico Domene, né, a maior empresa hoje de pratos da América Latina. E faz 4 meses que eu tô com eles, me mandaram um kit dos sonhos para minha casa, né? E a gente tá usando esses pratos aqui na gravação do próximo trabalho do DVD de 30 anos da banda Juízo Final, eu vou estar usando. E também nesse documentário que eu vou gravar de 40 anos de bateria, né? Então eu vou estar tocando algumas músicas e contando as histórias que eu vivi também nesses 40 anos como baterista, né? E trazendo pessoas, cantores que eu toquei para contar, foi um documentário mesmo, né? E lançar para incentivar quem está começando, a galera que está na música, que não é só uma questão musical, não é só uma questão de tocar bem, de cantar bem, não. É de levar realmente um evangelho
que traga mudança. Porque senão é só música, é só show business, é só ganhar dinheiro, é só fama e isso não vai levar a gente para o céu e não vai trazer transformação para vidas. E o que a gente quer é transformação para vidas. Explica pra gente e como que é essa banda hoje, quantos integrantes? Hoje nós somos em 6 pessoas, a gente começou fazendo rap lá nos anos 90, hoje a gente faz rap misturado com rock, né? É pra gente chegar realmente num público tipo jovens, né? Eu toco na igreja nos cultos de domingo, faço louvor e adoração, mas nos sábados e finais de semana geralmente a gente viaja para fazer evangelismos, tocar em grandes eventos para 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, já fizemos show para milhares de pessoas, milhões de pessoas, cara. Gravamos vários DVDs já, Ibirapuera, Pacaembu, Morumbi, tudo que imagina de estádio, Serra Dourada, vários estádios a gente já tocou, são 30 anos, né? Legal. Então assim, a gente quer continuar fazendo a diferença, mas para quem também é lá de fora, que às vezes não entraria numa igreja. Sim. Talvez você fale assim, mas eu não consigo levar o cara na igreja, é lógico, ele está no mundão, ele quer saber das coisas do mundo. Então o que a gente faz? Faz um evento, né, com rap, com rock, leva esse cara lá para ver um testemunho maluco, o cara vai ver histórias malucas e Deus vai falar com ele. Porque nós somos ferramentas, cara, a gente acredita que a gente está aqui por um tempo para ser usado por ele. Senão não tem porquê. Se for só para ganhar dinheiro e ficar rico, no final foi só um trabalho. Mas o trabalho para mim aqui é muito maior, né? Falar da palavra de Deus através da música, através daquilo que Deus deu pra gente, né? E eu quero continuar. Tá nas plataformas também? Tá em todas, tá? Desde quando abriu plataforma no Brasil, 2011 tá lá. Sim. O YouTube, nosso canal Juízo Final Oficial, tem o meu canal oficial também, Betinho Fonseca Oficial no YouTube, tá? Tem muito material lá, então se você puder, vai lá, segue a gente, se inscreve lá, Juízo Final Oficial e Betinho Fonseca Oficial no YouTube. E no Instagram também. A gente vai deixar no final desse vídeo também um vídeo, né, de você tocando. Isso, vou mandar um clipe pra vocês aí, pra vocês poderem escutar um pouquinho mais. Tem muita música, tem rap rock, tem rap com louvor, tem muita coisa, cara. Pode mandar que a gente já tá, né, já te convidamos pro próximo. Vamos pra gente falar sobre testemunhos. Pode marcar mais uns 5 aí. Mas geralmente os podcasts que eu vou, cara, a gente volta umas 2, 3 vezes, 4, por quê? Porque tem muita história. Sim. E não dá pra contar num só. É muita coisa. A vida são 30 anos só de juízo final, cara. É muita história. Cada testemunho vocês vão ficar assim, ó. Não acredito. E só pra gente finalizar ainda, né? Por que juízo final? Porque juízo final fala dos fins dos tempos. E a gente quer trazer que as pessoas pensem sobre isso, sobre o juízo final. Vai ser o dia que Deus vai julgar, né? E a Bíblia diz que o justo não entra em julgamento. Ou melhor, aquele que já foi arrebatado não entra em julgamento. Ele vai entrar em julgamento para a questão de julgar o povo. Não, lá no céu de galardão. Porque você já está lá. Você vai receber mais ou menos. Agora tem o julgamento para quem ficou aqui na terra. A Bíblia diz que o justo não entra em julgamento. Quem ficou significa que não foi arrebatado, cara. Vai ter uma chance ainda. Você entende? Então assim, por que juízo final? Não queira ficar para esse dia, que vai ser um dia terrível. A Bíblia diz que vai ser um dia terrível. Então já se garante antes, meu irmão. Entra na linha, faz tudo direitinho para que você não precise estar no dia do juízo final. Que as pessoas até o dia do juízo, não, eu não quero estar lá. Eu quero ter sido arrebatado antes. O dia do juízo é o dia terrível. A Bíblia diz, vai ser um dia terrível. E é isso. Muito obrigado, prazer conhecê-lo. Obrigado por ter vindo aqui, né? Obrigado por abrir sua agenda pra gente aí, foi imenso. Obrigado por toda a construção que foi feita, nos ajudou muito a abrir que a gente falou sobre muitos temas, né? Sim. Mas se um dia a gente pegar um tema só, eu acho que vai ser mais legal ainda se a gente falar sobre um tema específico. Mas tem muita coisa, né? Mas é legal que tipo, você instigou todo mundo. Vai dar muito forte aí, vai dar muito forte. Se eu pudesse, ficava aqui mais umas tantas horas. Mas vai dar muito forte aí, mano. Se prestar atenção, tem muito assuntos. Sim, mas é legal porque tipo, o Júnior, como não está tão inserido, ele trouxe muitas dúvidas e você esclareceu muito bem. Porque o mundo está muito meio confuso e tem muita gente com as mesmas dúvidas que ele tem. Sim. Porque querendo ou não, a gente está num ambiente mais da igreja, então a gente não sabe exatamente como todo mundo está pensando. Sim. O Júnior está vindo, então tem coisa que acontece que eu não sei. Você esclareceu muito bem, então acho que deu para construir algo bem legal e no próximo as pessoas já, não quero saber um pouquinho mais. Vamos embora, vai falar de muita coisa polêmica aí também, tem muita coisa. E é bem bacana, né, que vem muito do propósito que a gente criou, além de trazer para o público aí histórias como essa, que muitas vezes a gente vai rodar e todo o programa eu falo isso, cara, se você estar aqui para nós é uma bênção de Deus, o quanto que a gente aprendeu, talvez não íamos ter essa oportunidade na vida, né, do que a gente teve aqui hoje. E para vocês, pessoal, quem tem dúvida pode mandar,
aproveite, compartilhe esse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal, que é disso aqui para melhor. Esse homem aqui, por favor, volta quantas vezes for necessário, quantas vezes você quiser. Amém. Não só por conta de tudo, essa estrutura que nós temos, mas para, de verdade, eu tô saindo daqui hoje a milhão. Edificado. Com certeza, Deus está feliz, né? Está feliz porque é isso, a gente quer que as pessoas entendam um pouquinho mais. E outra, não acredita em tudo que a gente está falando, não. Vai lá conferir. É isso aí. Vai lá na Bíblia. Vai lá em Ezequiel 28:13, vai no Google. Cuidado no Google também, tem que ir lá. Mas vai olhar. Quando você fica curioso, você começa a entender, você fala, caramba, o cara falou a verdade. Eu não estou criando nada aqui não, gente. Sim. Eu não criei o que está escrito aqui. Está escrito, está escrito. Uhum. A gente só precisa saber interpretar, tomar cuidado com essa questão de interpretação, porque cada um quer interpretar da sua forma, para o seu jeito e para a sua vida, do seu jeito de viver. Exato. E não é assim. Não é assim. A gente tem que ver que tem verdades absolutas que precisam ser cumpridas. A lei é uma só, cara. Tem que cumprir, pronto. Ah, não, mas eu posso cumprir desse jeito. Não, tem que cumprir do jeito que tem que cumprir, pronto, acabou. Né? A gente sempre pede para o nosso convidado deixar uma frase para quem tem aí uma mensagem que você possa transmitir para o público. Eu até, para ti, eu sugiro, deixa para a gente uma passagem bíblica mesmo para esse povo aí. Na verdade, tem muitas coisas que a gente poderia falar, uma passagem bíblica, mas o recado que eu gostaria de deixar, Jesus voltará. Que a gente fala o seguinte, Jesus está voltando. Eu escuto isso há 48 anos. Jesus está voltando, sim, mas Jesus voltará. O que eu posso te falar é o seguinte, está próximo. Porque a Bíblia diz sinais e está próximo. Então não espera, cara. Não espera para entregar a tua vida, para estar em comunhão com a igreja. Porque não é sozinho, você não vai conseguir. Sozinho você não vai ter ali a palavra, você não vai escutar, você precisa escutar, a Bíblia diz que você precisa ouvir, você precisa estar ali junto com o corpo, porque uma parte do corpo, fora do corpo, ela morre. Exato. O dedo, o braço, se cortar, vai morrer essa parte, o braço vai continuar, mas essa parte de baixo ela vai apodrecer e vai morrer. Então às vezes você está apodrecendo, você está morrendo e você está se sentindo só porque você quer. Volte ao primeiro amor, procure uma igreja, tenha um pastor, tenha amigos, tenha pessoas que vão cuidar de você, não só do mundo aqui, né, das coisas do mundo, mas do espiritual, vai orar por você, vai ensinar a palavra para você, busque isso. Tem muita gente fora da igreja, nós temos os desigrejados aí, né? Isso. Mas volta para as coisas de Deus, né? Jesus está voltando e ele vai voltar. Não espere, pode ser, a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão, ninguém sabe o dia e a hora, ele pode voltar amanhã, pode acabar tudo, e aí, como é que vai ficar? Você vai trocar o que você está vivendo hoje por uma eternidade? Não vale a pena. Então existe toda uma eternidade, volta, Jesus ele com certeza te ama, Deus te ama, ele não esqueceu de você, você acha que ele não lembra de mim, as coisas não estão dando certo para mim, às vezes as coisas também não dão certo para mim, que estou lá dentro. Por quê? Porque a vida não é só tudo bem, tudo certo, todo momento. Só flores, né? Vão acontecer coisas ruins para todo mundo, cara. E a Bíblia diz que o sol nasce para aqueles que são e os que não são. Isso aí. Né? E a gente precisa só o quê? Saber aceitar isso e falar, Deus, está tudo certo. Está tudo certo, eu estou aqui para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e eu vou aceitar do jeito que tiver que ser. Claro que a gente quer o melhor. Mas se não for o melhor também está tudo certo e eu só quero estar no céu aí contigo e ser bênção aqui nessa terra enquanto eu estiver passando por aqui. Esse é o recado que eu deixo para você que está em casa. Glória a Deus. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Solidão,
de tudo, o foco na sorte. Acerto de contas pra manter a clientela. Dentro da favela, o choro e a sequência.